E muito bem-vindos a mais um programa Francamente. Voltamos a gravar programas inéditos. Eu voltei, Brasil, e voltei em grande estilo. Era pra quê? Ter mudado de cenário? Ter pintado uma parede? Sim, prometi, mas não cumpro, né, gente? Você já tá acostumado com isso, uma hora tudo vai mudar e eu começarei a cumprir minha palavra aqui neste programa, que não é o caso hoje. Porém, estamos voltando aqui em grande estilo. Porque meu convidado de hoje, gente, assim, hoje é sessão de terapia, psicanálise aqui, vai rolar. A gente vai falar muito sobre religião, coaches. Em algum momento a gente vai falar de música também. Eu não sei quanto tempo faz que eu não falo com você. A linha do tempo a gente estava falando sobre o seu trabalho regravando Cartola. Vini comigo nos estúdios. É mesmo. Oi, galera, tudo bom? Bem-vindo! Que bom tê-lo aqui. Você sabe que eu sou um admirador do teu trampo já tem um tempo, né? Desde que a gente se encontrou aqui mesmo em Jundiaí. Aqui, né? em Jundiaí. E de lá a gente nunca mais se desgrudou. Você foi para Portugal, eu ficava te acompanhando lá. A trajetória em Portugal, morrendo saudades. de inveja daquela ilha linda que você viveu lá. E, enfim, a gente já não se fala pessoalmente há muito tempo. Mas a gente estava sempre ali. Desde o Cartola, daquele momento. Vini Samba Reggae se chamava o projeto. Isso. Lembra disso? Lembra, né? Você lembra? Kleber tá aqui. Kleber tá aqui, Casa da Lua presente nos estúdios. Kleber parceiraço também. Esse é um outro irmão que eu tenho em vida também. Kleber é demais. Aqui a gente tava em altas fofocas aqui, coisas que não podem ser publicadas, coisas que deveriam ser publicadas. Acho que pode sim. Pode, né? A gente tá falando do Roberto Lee. Roberto, né? Começamos aqui com o Roberto Lee. Roberto Lee, que era baixista do Erva Doce, foi baixista do Haikai. Que eu tava falando do Haikai aqui, segredos. Rock, assim, Uma coisa chora, Motley Crue. Exato. Que tinha uma onda muito hard rock, assim. Eu acho que infelizmente o Roberto não tá mais aqui com a gente, né? A gente tava falando. Você leu um poema lindo aí falando a respeito da Ferreira Goulart. Da falta, porém, contudo, todavia, da presença constante. Sim. Né? Quando é uma pessoa marcante assim na sua vida e tal. Roberto Lee era assim, até eu estava comentando hoje contigo em off aqui, é um cara que todos os dias eu falo dele, seja por um motivo ou por outro. Era um piadista incrível, assim. Eu sou horrível, mas eu lembro das coisas que ele contava, sabe? Na estrada a gente se divertia muito, na turnê, né? Uhum. Porque a gente convive muito tempo, muito mais tempo com a banda do que com a família, né? Eu tava, a estrada. Lá, todos os dias na estrada. Meu filho nasceu, eu lembro que, assim, eu fiz o teste do pezinho, vi ele mamando, dei um beijinho nele, um beijo na Karina e fui para a estrada. Naquela mesma noite. Eu voltei 1 mês e meio depois. Caramba, Vini. Pô, o moleque nasceu com a cara de cotovelo, assim, né? Aquela cara meio... amassadinha ali. Quando eu voltei, era um bebê grande, rosado. Falei, caramba. E aquilo me deu um pouco de bode, assim, sabe? Falei, caramba, acho que eu tenho que começar a pensar na possibilidade de ter mais tempo, né? Em casa agora, assim, com a família. Agora eu senti que eu tenho uma resposta. O filho mudou maior. isso na tua vida, assim? Foi um ponto de olhar para outros lugares? Porque você foi engolido pela indústria musical ali, naquele momento que você estava em todos os programas de auditório. Mas foi simbiótico, eu engoli também. Eu queria também. Era um desejo. Até hoje eu acho engraçado, assim, quando vejo alguns artistas reclamando da falta de privacidade. Porque, poxa, minha vida está sendo invadida. Eu falo, mano, você entrou para isso. Se colocou ali. Era isso que você desejava, né? Você queria entrar na casa das pessoas, fazer com que elas conheçam a tua música, mudar o estado anímico delas com o teu trabalho, fazer com que elas se interessem pelo que você produz e tal. Isso aí é parte do jogo, né? Então, assim, foi um trato. Foi um trato que eu fiz com a indústria fonográfica, vamos dizer assim. Eu nunca deixei de fazer um programa de TV, por exemplo, um programa de rádio ou dar uma entrevista para um jornalista. Nunca deixei. Porque eu já sabia que isso era um protocolo mesmo, assim, da profissão que eu escolhi, né? Sim. E mais do que da profissão, que eu podia não querer digamos, o glamour, né, da história.
Mas o glamour me leva para outros lugares também. E me dá outras coisas em troca. É sempre uma troca, sabe? Troca de... Então eu acho meio babaca, assim, aquela parada de falar, não gosto que venha tirar foto e tal. Eu falo, bicho, você agora é um popstar, vai para Roma. Sei lá, vai para um lugar onde ninguém te conhece. Aí você vai ter privacidade aqui no Brasil, que é o país que a gente vive. Apaixonado, né? Nós somos apaixonados, assim, pelos intensamente artistas, apaixonados, intensamente. assim. É assim que funciona. E na época de televisão ainda era uma relação diferente, né? Porque você não tinha muita... Concentrada. Né? Era muito concentrado, os programas eram para a família toda sentada à frente da TV, né? Eram momentos até que as famílias de alguma forma sentavam juntas, né? Em alguns momentos era até constrangedor, porque tinha alguns programas, por exemplo. Você foi na banheira? Na banheira eu não fui. Na banheira eu me neguei aí, porque falei, pô, aí não vou. Mas eu já fiz umas paradas assim, na cama com as Ronaldinhas, que era uma cama redonda dentro de um hotel, e era um clima meio sensual, assim, a parada era estranha, sabe? Mas era divertido. Porque depois elas desbravaram a profissão de filmes adultos, né? As Ronaldinhas. Depois virou aquele negócio de ter Ronaldinhas que nem eram as Ronaldinhas originais, virou uma franquia ali. Virou uma franquia. E eu fiz tudo. Não deixei de fazer nada. Eu quero chegar como você conheceu o Marcelo, que você falou que essa história é boa. Mas eu quero saber quando começa o teu lance com música. Isso era um desejo de criança, assim? Tinha uma onda de... Inconscientemente, sim. Por que eu digo isso? Eu nunca tinha pensado em ser artista, mas eu sempre fui apaixonado, por exemplo, por Elvis Presley. Eu, de tarde, depois do colégio, eu brincava ouvindo aqueles filmes Férias em Acapulco, sabe? Aquelas coisas do Elvis. Do Elvis, né? E os bonequinhos, lembra daqueles bonequinhos verdes? Nossa, o soldadinho ali. Eu não fazia guerra, eu fazia bandas. Muito bem. E eu cantava ali e tal, enfim, imaginava um show, né? Não é um trabuco, é uma guitarra ali, não é uma espingarda. Pra mim era uma outra história, assim, na minha fantasia era um show, parecido com aquele que o Elvis fazia, Bill Haley, The Comets, eu gostava daquilo ali. É claro que ali foi já era uma sementinha, assim, já era seminal, mas já era, de alguma forma, um embrião do que se tornaria o desejo de ser artista, né? Por acaso na música mesmo. Eu estudei para ser advogado, na real, assim. Eu entrei inclusive para Bradesco Seguros no departamento jurídico e eu tinha um cargo que se chamava advogado júnior, que eu odiava o nome, né? Fala, pô, júnior. Advogado, então assessor jurídico, qualquer coisa. Gente, pessoas que fazem direito. Sinto muito, eu também tô nesse time aí, mas um dia a vida puxa para outro canto. Mas para o bem do direito, eu desisti. Em algum momento eu viajei para Ilha Grande, junto com a galera do escritório mesmo lá, eu acabei ficando um mês. A galera voltou e eu pedi licença para ficar na casa do amigo, era uma praia deserta. A namorada veio embora também, eu fiquei sozinho, praticamente esse mês inteiro, revendo todas as coisas, sabe? Tipo, porra, cara, tentando projetar assim um futuro não tão distante do que eu estava fazendo e em que ia desembocar esse negócio, como é que ia ser a vida dali para frente. E eu percebi muito claramente que eu não ia ser feliz, não. Eu falei, pô, cara, eu adoro o direito. Somente a filosofia do direito, que foi o que mais me atraiu, assim. Mas academicamente, a lida diária com aquilo ali não tinha nada a ver comigo. Eu tinha pavor de estar na frente do juiz, por exemplo. Tinha muito medo do juiz, da história da autoridade. Eu ia pro fórum me borrando de medo. E não por isso, porque acho que isso é comum. Acho que isso é uma coisa comum. Depois eu conversei com alguns amigos, eles confessaram também. Ainda tem essa relação de autoridade, né? Porque é de tamanhos distintos, né? Sim. Você olha de baixo para cima pro juiz. Tudo bem. Mas eu não gostava das causas, eu achava aquilo uma perda de tempo, sabe? Eu falava, pô, eu sou um péssimo advogado. Eu finjo que estou ouvindo, e não estou ouvindo, eu estou pensando na música aqui, eu estou pensando em outra coisa. Eu dizia que ia para o fórum e ia para casa. Pegava da viola, ficava tocando em casa e tal. Eu falei, pô, tô sendo muito negligente, sabe? Escroto mesmo com a profissão. É uma profissão incrível, que precisa de bons advogados, né? Não, e tem gente dependendo, né? Em alguma ponta ali tem uma pessoa dependendo de você, né? Então era uma fraude, assim. Como advogado era uma fraude.
era muito bem instruído, porque eu sabia falar longamente a respeito de várias situações, né, dos códigos, principalmente do direito securitário, que era o que eu estava enveredando e tal. Mas eu achava aquilo tudo um porre, eu não parava de pensar no The Cure, sabe, nas bandas que eu gostava, falava, porra, esse fim de semana vai ter show de fulano, eu queria tanto abrir o show dos caras. Eu tinha uma bandinha na faculdade, com os amigos que eram de outras carreiras e tal. Tudo foi ficando claro pra mim naquela temporada lá na ilha. Você entrou cedo na facu, né? Eu entrei com 17. É muito cedo pra entrar na faculdade. Não, e é muito cedo pra você saber o que você quer ser quando você crescer. Quero ser feliz, mas isso aí cabe tanta coisa dentro e tem tantos afazeres, né, pra trilhar esse caminho, né? Eu acho cedo. Isso é uma coisa que demanda tantas coisas, né? Eu acho que é vida, né? Vida. Viver, ver mais coisas, ter contato com outras profissões, com outras realidades. Sim. Se você tiver a sorte, a possibilidade de ir para outro país, ver como funcionam as coisas em outro país também, ou em outra região, e não seja outro país, mas se fosse assim, né, se desse para ser assim, cara, a gente ia acertar muito mais vezes. Vamos fazer o seguinte, 2 anos sabáticos. Vai viver, vai ter experiência de lugares, vida. vai ver como as coisas funcionam aqui, acolá e tal. Aí tu escolhe o que você quer fazer. Até para se reconhecer, né? Assim, porque tem gente que ainda consegue fazer aqueles trabalhos para ver o que você tem habilidade, o que tem aptidão, onde você se desenvolve melhor, né? Teste vocacional. Teste vocacional, mas o teste isso. vocacional, ele não vai te dizer o que vai te fazer feliz. Exatamente. Ele só vai te dizer, você é muito inteligente, você é articulado, você pode trabalhar, sei lá, aqui, tudo. com línguas. Abre um leque. Você pode abrir uma escola de línguas, ou ser professora, ou ser advogado, algo que tem a ver com oratória. Mas um cara sai da Zona Sul e vai para a Zona Norte, ou enfim, vai para um bairro, São Paulo, que é tão grande, tem tantas realidades, né? Acho que só de fazer um tour em São Paulo, vivenciar uma experiência. Também acho que não vai mudar, porque isso é assim no mundo inteiro, eu acho. Não é só aqui no Brasil. Mas acho que tem uma molecada aí chegando com já mais livre dessas amarras. Assim, eu tô com 42 e eu lembro que na minha época, eu também entrei na faculdade de Direito com 17, porque você tem que escolher uma profissão. E é isso que você vai fazer o resto da sua vida. Direito e administração, os dois ali disputando a ver quem forma dos confusos mais, assim recebe mais alunos. Exatamente. Né? Comunicação também, tem bastante. Exatamente. E aí que momento você larga eu larguei Bradesco na Ilha Grande. Com 20 anos. Teve essa confraternização aí no Natal. No Natal não, no Carnaval. E eu não voltei mais. Aí voltei queimadão, né, um mês depois. Sentei na mesa lá diante do meu chefe, do diretor, e aí ele viu, obviamente, que aquilo ali não era a minha e tal, nos abraçamos, ele falou, cara, segue o teu caminho, direito acho que não é a tua parada, você é super talentoso, mas você está desperdiçando o seu tempo e o meu, né? Então, acerta isso, vai no teu caminho mesmo. E o que era o meu caminho? Naquele momento era tocar em boteco, era tocar em barzinho, tocar em restaurante, tocar onde desse. Você estava que lugar? Porque você nasceu em Leme? Nasci e fui pro Rio de Janeiro. E foi pro Rio já, tá. Eu sou de uma família bem pobre. A gente morava em cortiços. Digo cortiços no plural porque eu me lembro de 3. Assim. O que é um cortiço? É uma casa antiga com vários quartos e cada quarto habitado por uma família. Então, assim, não é uma vida fácil nem simples, é uma vida que tinha muitas privações, principalmente privacidade nenhuma, né? Mas em compensação tinha o pátio. E o pátio era uma festa, porque eram 5 famílias com várias crianças e a gente não pensava em nada disso, a gente só queria saber de brincar o dia inteiro, né? No pátio. Então, assim, apesar da dureza daquele momento da vida, da minha infância, até os meus 20 e tantos anos mesmo. Foi tudo muito, sabe? Sangue, suor ali. Não tinha dinheiro pra nada. Em compensação, cara, eu me diverti muito. Aprendi muita coisa,
conheci muita gente, brinquei muito. Pode ser criança, né? Pode brincar. Brinquei, cara. É uma parada que não tinha essa... Tinha videogame, claro, mas era uma coisa rudimentar. Que era o telejogo. Era o telejogo, era o... Eu tive. Tinha paredão, tênis e futebol. Eram os mesmos pininhos na tela de fósforo verde, né? Assim, uma coisa... E eu não tinha nem dinheiro pra ter aquilo ali. Quem tinha era um dos amigos. Então, assim, não dava pra ficar o dia inteiro. Então a gente jogava futebol. Às vezes com garrafa de água sanitária. Jogavam... Era Betis ou Taco? Você tinha, que era do... Eu lembro disso, sim, Eu lembro que era disso tá com lata de óleo, lata de óleo lisa ainda, que era lata de óleo, né? A gente chamava de taco mesmo. Brincar, cara. Brinquei muito, assim. Essa chance de ter sido criança mesmo, sabe? Essa parada lúdica, eu acredito que ela é fundamental para a criatividade. Sim. É uma das coisas que eu considero, assim, importantes na formação do homem que eu sou, hoje. Claro, estamos falando de novo de uma coisa seminal, mas isso tudo se desenvolve, né? Claro. Se você tem a chance de dar margem a tudo isso. Então, esse momento que eu larguei tudo, eu não tinha nada. Na verdade, eu não tinha nada. Eu morava ali na vila com a minha família, que era tudo para mim, né? E a gente ainda morava na vila. Eu trabalhava em frente à vila. O meu trabalho era realmente em frente. Então, assim, eu via o meu trabalho todos os dias, mesmo em casa. E eu ficava sempre pensando, cara, eu não curto isso. Vou atravessar a rua de novo para fazer uma coisa que eu não quero. Cara. Sou muito grato a tudo o que aconteceu, aquele momento. Eu ganhei dinheiro, né? Foi a primeira vez, assim. Então eu era, de alguma forma, a esperança da família, assim, inteira, de um dia a gente poder sair da vila e morar num outro lugar. Que assim, tem que dar certo, né? E aí tem não deu. E aí não foi, né? E aí o dar certo, às vezes, se limita a ter o dinheiro. E o dar certo não necessariamente tem a ver com o consumo, com, enfim, óbvio foi que é triste, bom assim, querer melhorar de vida e tal. Foi um papo familiar muito difícil. Que eu acredito que se reproduza diariamente em alguma família. Algum filho sentando na mesa e dizendo, pai... Preciso falar uma coisa. Preciso contar um negócio. E foi isso. Aí eu cheguei em casa, expliquei a situação, falei, olha, é isso, eu não quero mais ser advogado, eu quero tocar, eu vou dar um jeito disso dar certo. E dar certo é ter lugares para tocar. Naquele momento ali, dar certo significava ter os bares para tocar. E ganhar algum dinheiro que chegasse mais ou menos próximo do que eu ganhava, que nunca chegou. Jamais chegou, naquele período ali, jamais chegou. Mas foi assim, a minha introdução profissional mesmo na música não é muito diferente da grande maioria dos artistas que eu conheço, assim. Não sei hoje, mas os de tempos atrás sempre fizeram esse estágio aí na noite. O barzinho é uma escola, né? Pra caramba. É barzinho e banda de baile, né? Exatamente. A banda de baile que você tem que tocar 6 horas sem parar, um repertório que vai de A a Z ali, gigante. Super eclético, né? E o barzinho também é um lugar que mexe um pouco com a questão de você estar tocando um lugar e as pessoas não estão ali necessariamente por você. Claro. Elas estão ali comendo, conversando. Sua vaidade fica meio comprometida, Exatamente. Né? Mas olha, eu tinha isso como um desafio pessoal. Eu, quando fazia as minhas apresentações, eu lembro de um lugar chamado Papos, que era um barzinho, ficava próximo da minha casa. Eu comecei tocando nas terças-feiras, que é um dia muito ruim, né? Terça-feira ninguém sai. Ninguém sai. Mas o cara não conhecia o que eu fazia, tal, não tá experimentado, começa na terça-feira. E eu comemorei intensamente aquela terça-feira ali. Comecei tocando, tinha uma mesa, pá. Aí eu tocava as coisas da Legião, que eu gostava. Eu sempre toquei uma onda meio folk, assim, né? De violão e tal. E aí, a outra terça-feira que eu fui tocar, aquela galera que tinha gostado levou mais uma outra mesa, tinham 2 mesas e tal. E o dono do bar foi o meu primeiro termômetro, assim, de que talvez eu tivesse mesmo alguma aptidão pra parada, sabe? Porque ele falou, pô, cara, olha só, terça-feira, ó. Um dia que geralmente é ruim, a galera tá vindo aqui. E ele não dizia diretamente, tá vindo aqui pra ver você, porque senão ele ia ter que aumentar meu cachê. Ele falava, terça-feira tá bombando e tal. E aí chegou uma hora que eu passei para as quintas-feiras, e aí eu cheguei um dia no sábado. Esse foi minha primeira vitória, assim, foi tocar no Papos aos sábados.
Que é como se você tivesse sentido ali, foi aumentando o teu valor artístico, né? Nunca não tivesse pretensões, claro que eu tinha, mas a minha realidade era aquela ali, né? E aquilo para mim foi minha primeira, te digo assim, com orgulho, foi talvez a minha primeira vitória, sabe? Foi ter tocado aos sábados no Papos. Que maravilhoso. Parece pouco, mas não era. Era tudo naquela época. Era Exatamente. tudo. Era tudo. E daí, do barzinho do Papos pro Haikai. Então, o que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava? Que não era muito. Uma parte eu juntava. Olha o Kleber atendendo o telefone. Os contratos. Uma parte eu pagava as minhas contas, né? Tinha namorada, às vezes a gente ia comer uma pizza e tal. E uma pequena parte eu guardava sempre para fazer as gravações, né, as fitas de demonstração, que a gente chama de demo, para levar nas gravadoras, que eu tinha essa pretensão, né, de entrar para uma gravadora. Porque era o único caminho também, assim, era óbvio, para ser músico, era muito fácil, não, era muito difícil. Só que era simples de entender como funcionava. Sim, sim. Hoje eu acho muito mais difícil, porém muito mais fácil. Sim. Né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. O processo era óbvio, mas não era assim, era fácil, não era. Não, era difícil chegar na mesa de um cara que decidiu o disco que ia ser prensado ou não, porque era uma indústria milionária que apostava tudo, né? Era muito dinheiro envolvido, né? Então, os artistas todos faziam isso, as bandas, todo mundo fazia as fitas demo, levava nas gravadoras e torcia, rezava, acendia uma vela lá pro santo, para que o cara chegasse a ouvir. Né? Porque pensa na quantidade de fitas, cassetes, né? Aquelas fitas que chegavam diariamente para o diretor artístico ouvir, escolher, né? Então, e fora a galera que mandava para a Rádio Fluminense, né? Que tentava emplacar demo na Rádio Fluminense. Você mandou? Foi o primeiro lugar onde a minha música tocou, foi na Rádio Fluminense. Cara, a Rádio Fluminense, patrimônio do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que eu estava voltando da Rádio Fluminense num Fusquinha vermelho do Zunga, que era o baterista da banda. E a gente, será que os caras gostaram da música? Ele disse que ia tocar, mas sabe como é que é? E tal. E do nada começou a tocar. Falou, caraca, eles tocaram agora. A gente começou a gritar na ponte Rio-Niterói, que é uma ponte importante lá no Rio de Janeiro, que liga as duas cidades, né? Mas, enfim. Eu fazia isso com o dinheiro da parada. Gravava. Então, suas músicas? Minhas músicas. Já era... Sim, era tudo autoral. Você escrevia quando? Que momento? Porque assim... E eu já tinha tempo, Tainá. Eu já estava vivendo de música e pra música. Porque foi assim, uma vez que eu decidi que era isso que eu ia fazer, eu fiz isso integralmente. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mas até viver pra isso. E aí começar a canetar, tem um lugar ali que você já... Eu já fazia isso um pouco antes. Tinha um caderninho, assim, que ficava lá no Bradesco Seguros aqui. Assim. Exatamente, eram as minhas abstrações. Sim. Por isso eu era tão mal advogado, tão mal tudo. Porque eu só pensava mesmo em música. Vou peticionar ou vou compor? Eu vou compor. Exato. Então assim, já era um sucesso para minha namorada, eu já fazia sucesso há muito tempo. Maravilhoso. Mas esse circuito das gravadoras, se não me engano, eram 5 grandes gravadoras. Vamos lá, me ajuda. Era a Polygram. Vamos lá, tem que pensar porque era Universal, foi antes das fusões, né? Tinha CBS, Polygram, RCA, que era a BMG. Tinha Continental ainda? Tinha Continental. Tinha... Chutei aqui. A EMI. EMI, que depois... EMI Odeon, né? Que exato, pegou exato. Odeon. E, bom, enfim, eu levei em todas elas várias vezes. Várias vezes mesmo. Tipo assim, a gente fizer um cálculo rápido, umas 20 vezes. Todos esses circulando todos. 20 fitas demos em cada uma delas. Porque tinha uns caras que eram importantes chegar na mão, né? Certeza. Assim, porque quando começava a emplacar, até a Globo Discos, a Globo lançou um braço, né? Sim. Só de música, de trilha sonora de novela, porque viu Som Livre, isso. Que viu um puta mercado acontecendo. Sim. Existia Som Livre nessa época também. Porque a Som Livre ficou dedicada a lançar trilha sonora de novela, que eu achava demais. E assim. Samba, né? Eu acho que as escolas de samba também. Todas as escolas de samba. Não sei se era por lá ou se era pela RCA, agora eu não me lembro. Eu acho que saía pela Som Livre, porque a Globo fazia o carnaval, disco, né? A gente consumia disco Sim. mesmo, todo mundo comprava disco, dava de presente. Sim. Né? Era um mercado rico demais, Sim. O mercado fonográfico era uma coisa incrível. E eu queria fazer parte disso, óbvio. E não conseguia nunca.
Até que um dia, através da minha mãe, uma parada surreal, assim, nada a ver com... Não tinha conexão nenhuma. Minha mãe atendeu o Flávio Sena, que eu considero meu padrinho na música, que é um engenheiro de som incrível, que trabalhava na BMG, já se chamava, estava virando RCA para a BMG naquele mesmo ano. Minha mãe, né, meu filho canta muito bem, faz músicas ótimas. Papo de mãe, gente, que delícia. O Flavinho, ao sair, falou: olha, dona Ilda, a senhora é um amor de pessoa. Faz o seguinte, toma aqui meu cartão, tipo, seu filho me procurar, né, lá na BMG e tal, eu vou ouvir lá com ele e tal. E aí eu não levei a menor fé naquilo. Quando minha mãe me apresentou, eu falei: porra, mas na boa, com todo respeito, né? Mas o cara não vai nem mentir. Te amo, mas assim, mãe, isso é mentira pra você. Mas aí eu liguei, cara. O amor de mãe é uma reza de mãe. Mesmo pra quem não acredita, Mano, quem é agnóstico. Foi incrível. Eu liguei pro Flavinho, ele foi super carinhoso comigo e marcamos um dia pra ouvir a fita demo lá na BMG. Pô, foi a primeira vez que eu entrei mesmo assim na gravadora, dentro dos estúdios, fiquei espantado. Falei: cara, é muito isso aqui o que eu quero. Isso aqui é realmente o que eu morreria por isso. É o que eu quero mesmo fazer. Viveria por isso. Faria qualquer parada por isso aí. Aí sentamos e tal, eu tava super nervoso, eu lembro que eu tinha 20 anos mesmo. E aí a gente, ouvindo a demo, ele falou: pô, cara, é legal mesmo, eu te chamei aqui por causa da dona Hilda. Foi um amor comigo, eu queria dar esse carinho pra ela, mas a verdade é que eu gostei, cara. É bom, de verdade é bom. Nisso, a porta do estúdio aberta, passou o Marcelo Sequinde, que ele estava gravando um disco do Lobão, se não me engano. E aí voltou e entrou no estúdio. E aí falou: pô, que legal o som aí, pá, Marcelo, te apresentar o Vini, pá, nos conhecemos ali. Eu nervosíssimo, estava diante de um dos meus ídolos, do Erva Doce, cara, né? Naquele momento era a banda de rock mais legal, assim, era a que eu mais curtia. Marcelo tinha acabado de gravar O Passo do Lui. Nossa, o disco do Paralamas. Um dos discos mais icônicos do... Eu tive esse disco, comprei quando saiu. Também. Eu, você e a torcida do Flamengo e Vasco juntos. E aí, no final, ele falou: olha, tenho uma ideia para você. Vou deixar meu telefone contigo, você me liga. A gente vai combinar de conversar, a gente marca aqui mesmo na gravadora e tal. Eu fui para casa flutuando, falei: caramba, não acredito que através da minha mãe, porra, eu cheguei aqui, cara, e conheci o Marcelo Sequinde, e o cara me chamou para um projeto. Eu falei: pô, realmente esse mundo é uma parada muito maluca, não dá para entender nada. Você vai por um caminho, tá seguro daquilo ali, aí do nada aparece um atalhozinho. Você entra naquela rua e, porra, sai. Eu nem tava com roupa de conhecer o Marcelo Sequinde hoje. Ele me chamou, depois a gente se encontrou lá, e ele me chamou para montar uma banda com ele. Ele e alguns músicos, na verdade, um músico do Erva Doce também tinha terminado, que era o Roberto Lee. Que eu lembro de ver o Roberto Lee assim, lá na Praia do Pepino, no Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, sabe quando tem um magnetismo, uma parada, sabe? De você não conseguir desgrudar o olho. Fala: caramba, isso é muito o universo que eu quero, sabe? Eu quero muito fazer tudo isso aqui. O som do baixo dele tocando assim, a postura, a música, as luzes, a galera, os cheiros. Era o meu mundo aquilo ali. Era uma atmosfera muito diferente da Bradesco Seguros, sabe? Do que eu estava vivendo como cotidiano, assim. Realmente eu sabia que eu queria fazer música, mas eu não sabia que eu queria tanto fazer isso daí, que era isso aí o que eu tinha que fazer para a vida inteira, sabe? E do nada estava ali diante deles conversando sobre uma banda que a gente ia montar. De igual para igual ali na mesma banda. E aí, pô, eu trouxe um baterista que tocava na minha banda, para não sei o que, pronto. Formamos o Haikai, gravamos uma fita demo dentro da BMG, mostrando para o Miguel Plopski, que era o diretor artístico da época, fomos contratados. Eu falei: é assim a parada? Porque, porra, eu tô há 20 anos esperando a parada acontecer. Dei tantas voltas, aí do nada a coisa faz essa ligação. O Haikai surgiu dessa forma. Onde tinha que chegar, né? E ele, assim, tem as baladinhas, né? Mas sim, pegou bem uma época muito do hard rock rolando, nas rádios, o glam. Era uma parada... Eu gostava. E a gente estava muito convicto de que
de que a gente estava fazendo um trabalho bonito, assim. Eu lembro de uma matéria do Mari França, que era um crítico muito rigoroso, assim, um importante crítico. Sim. De música. Tinha os termômetros, né? Porque nessa época, gente, tinha revistas especializadas em música. Caderno. Os cadernos, isso. E os críticos, né? Hoje os críticos, assim, isso mudou um pouco de lugar, né? Não que não tenha os críticos, eles existem, mas antes era um outro tipo de curadoria, né? Sim. Os críticos eram muito importantes na época para saber aonde a gente ia gastar o nosso dinheiro, porque também você não comprava 10 discos no mês. Eu, no meu caso, comprava um a cada 3 meses. Com certeza. Né? E aquele disco eu tinha que amar com todas as minhas forças. Né? Era muito caro. Ainda tem, mas hoje é mais caro ainda. Mas o acesso à música, antigamente, ela só vinha você comprando um objeto físico, né? Tinha disco que não saía no Brasil, saía lá fora, você queria, não tinha. Exatamente. Era importante o que o crítico dizia a respeito do teu trabalho. E o Jamari era um desses, né? O Jamari era um tipo o seu Miyagi, assim, o mestre Miyagi do rock, principalmente do rock. E ele foi muito elogioso, assim, com o Haikai, especialmente a mim também. As coisas que ele nunca mais esqueci daquela reportagem. E aquilo foi para mim uma segunda grande vitória, depois de tocar aos sábados lá no Papos. Foi ter aquilo ali do Jamari falando aquilo do Haikai e de mim, sabe? Aquilo foi uma coisa que me levou ao céu mesmo, assim. Porque o Haikai tinha as músicas mais baladinhas, mas era uma banda de hard rock. É uma banda de hard rock com letras mais políticas. É, verdade. Numa época em que a gente nem era tão politizado. Sim, assim, né? Sim. Assim, que ano que é o Haikai? 90. Brasil tava todo aquele negócio, tinha passadas diretas, exato. O Collor eleito, a gente tava nesse momento político no Brasil. Caiu o Muro de Berlim em 89, né? Caiu o Muro de Berlim. Foi um ano importante, assim, pro mundo, né, pra vida, pro Brasil, assim, em especial, que tava, né, algumas esperanças aí de políticas e tal. Foi com o Haikai, que tem uma música de vocês, eu acho que é do Haikai, não lembro. Segredos, eu lembro que foi pra novela Vamp e tal, teve esse momento, a gente fala disso, mas tem uma que fala... o ídolo que você escolheu. O herói que você escolheu ainda faz pouco de você. O herói chamava. O herói era o Collor. Nossa, maravilhoso. O herói era a ideia do Fernando Collor, que era o caçador de Marajá. Sim. A ideia era exatamente essa. E assim, a música tá super atual, né? Você olha assim, gente, durante a pandemia eu olhei e falei, gente, olha, não faz sentido até hoje isso, né? Hoje eu acho os vários heróis, assim, que você... Tudo mais nevrálgico, assim. A política, a crítica. Hoje em dia, para você ser um crítico de qualquer coisa, eu acho, você tem que ponderar muito as suas palavras. Naquele momento, a matraca estava aberta, ele podia falar o que quisesse. E não tinha grandes repercussões, porque eles tinham um poder muito grande. Né? Hoje eu acho que isso é mais democrático. Eu acho que isso, de alguma forma... Quando um crítico escrevia num jornal, ou quando alguém se colocava no jornal, alguma coisa que hoje seria impensável, também tinha a proteção de não ter a troca. Não tem troca. O cara não vai na rede social, na época não existia. Não estava num lugar onde você não alcançava. Exatamente, né? Você não vai no orelhão, gasta com ficha telefônica para ficar ligar na casa do cara, para xingar o cara. Você não tinha essa relação, né? Era uma relação... a gente recebia muita informação e pouco a gente trocava, né? Assim, conversa na mesa do bar sempre, né? Sim. Mas essa relação de você poder acessar pessoas... Todo mundo tem voz agora. Completamente diferente, né? Por exemplo, eu me lembro de uma reportagem já de mexe a cadeira, já nessa fase mais de pista de dança, assim, que eu me recordo que o jornalista ou o crítico, ele foi muito rude comigo, assim, porque saiu um pouco da esfera da crítica musical e entrou numa coisa de crítica pessoal. Só que ele não me conhece. Até hoje por acaso a gente se encontrou, veja como são as coisas, 2 semanas depois da crítica sair no jornal, foi na revista Bis, que era uma revista muito importante naquela época para o mercado da música. Nos sentamos lado a lado no avião, voltando de São Paulo. Olha a vida, que ordinária! E aí pudemos ter essa conversa, mas foi uma conversa super cordial, diferentemente da crítica, que não foi nada cordial. Usou argumentos assim, tipo, o Mauricinho Vini, porque talvez eu tivesse esse aspecto, né? Era louro,
sei lá, de olhos azuis, cabelinho assim, fazendo música para pista de dança. Então, é possível que ele pense, sim. né, em algum momento, mas é um equívoco, né? Porque, assim, Total. a música pode ser ruim, boa, ótima, maravilhosa, mas o que não é? Era eu ser um Mauricinho. Isso nunca foi. Isso nunca deu para ser. Então, assim, isso eu achei descortês e me ofendeu. Eu me senti ofendido com isso. E eu pude falar isso pra ele. E ele se desculpou. Porque foi maneiro. Quase invalidar quem você é, de onde você veio. Foi escrotíssimo, foi escroto. Me deu vontade de chorar quando eu vi aquilo. Falei, pô, velho, qualquer coisa, menos isso. Isso é injusto, sabe? A injustiça é uma coisa que dói, né? Na alma, assim. E aí ele se desculpou. Beleza. Passou. Mas não é publicamente, é sempre num privado ali, né? Hoje, se você faz uma crítica desse tipo a um artista, ele entra na internet, ele abre o Instagram dele, conversa com a sua base de fãs, que hoje em dia estamos falando de muitas pessoas, bicho, começa a ter pedra vindo de tudo que é lado, não é mais só de cima para baixo, né? Hoje, então, acho que hoje é mais democrático e é muito mais difícil você ser crítico, eu acho. Mas existem bons críticos e maus críticos, né? Então, naquele momento ali eu me senti muito elogiado, assim, muito lisonjeado com aquela crítica do Jamari. E o Haikai... O mundo, a gente está falando de um mundo que parece que foi outro dia, mas... Cara, para mim... São 30 anos atrás. 5 anos atrás, para mim, é 1999. Entendeu? Eu tenho um probleminha com a linha do tempo. Essa cadeira assim. tem 25 anos. É mole? A gente estava falando disso hoje, né? Meu Deus. Tem uma o Kleber não, porque agora ele tem bico de papagaio e não pode mais mexer a cadeira. Kleber, sinto muito. Kleber. Cara, acho que a última vez que eu ouvi falar que alguém tinha bico de papagaio foi nos anos 70. Não, já caiu em desuso. Claro. Tem doenças que Não caíram em existe desuso. mais isso. É escorbuto, bico de papagaio, tem coisas que a gente não pode mais ter, entendeu? Encravado, essas coisas. Nunca mais vi. Aí o Haikai coloca a música em novela, na novela Vamp, que foi um sucesso. A novela foi, mas o Haikai não. Aquele momento... Aquilo foi uma porta que se abriu, porque assim, né? Cada banda tem um sonho. Tem música em novela, porque traz um retorno, mas um dinheiro. Tinha mesmo. Tocar no Rock in Rio, tocar em festival, fazer turnê mundial, ou só ganhar muito dinheiro. Era muito importante você fazer parte das trilhas sonoras, assim, porque pessoas que não conheciam o teu trabalho iam ouvir. Sim. Porque era, como você bem disse, era fluxo de caixa. Sim. Disco de novela vai vender bem. Disco de escola de samba, todo ano no carnaval vai vender também. Disco de Natal, todo Natal vai ter saído. E te confesso que eu adorava disco de novela. Nunca fui noveleira, assim, mas eu conheci porque tinha a versão nacional e a internacional. Rod Stewart eu conheci ouvindo Sailing, que era a trilha sonora internacional de alguma novela. Minhas irmãs são bem mais velhas que eu, assim. E elas compravam disco de novela, basicamente. E eu achava maravilhoso que você via muitos artistas que você não tinha como comprar o disco do artista, às vezes, não conhecia, né? Você não ia meter um artista desconhecido e falar, não, vou investir nesse aqui que eu vou ver o que dá, se eu vou gostar, né? É claro que, assim, tinha esse rolê. Pra explodir a música, você tinha que ter a sorte daquela música ter uma conexão com o personagem. Sim. E aquele personagem ter relevância. Ou ter alguns momentos assim de pico daquele personagem. Aí a música bombava. Ia junto. Era uma coisa meio simbiótica, que nem a gente estava falando, né? Vai no... Como minha irmã dizia, é psicológico, né? Porque você associa o ator, aquela cena, a história com aquela música. Naquele momento, né? Estamos falando daquele momento estanque lá. Não, o personagem ditava a moda, ditava o bordão, como você ia falar, ditava corte de cabelo. Tinha uma série de coisas que eram muito conectadas às novelas, né? O que a gente via na televisão, né? Meu filho, fazendo um corte rápido para a realidade atual. Meu filho está com quantos anos? Ele nasceu em 2000 e pouco. Nossa, gente. Vai fazer agora em abril. Tá morando com a noiva dele. E aí, a televisão... Eu falei, mas você não vai contratar a NET ou alguma coisa? Eu falei, pai, eu não vejo TV. A TV, ele tem 24, e acredito que os rapazes mais jovens ainda sejam menos propensos a assistir televisão ainda. Sim. Assim, então, todo o interesse, assim, todo esse fluxo de atenção, hoje eu acredito que seja a internet. Não, especialmente
YouTube, que é livre, assim, né? E todas as outras, os aplicativos, né? Netflix, Prime, não sei o que, tal. Acho que é por aí, né? Hoje as novelas e os programas de TV, alguns ainda são relevantes. Recentemente eu fiz o Altas Horas e eu percebi como é relevante. Cara, o Altas Horas é que é muita qualidade, né? Assim, se mantém no conteúdo ali. Exatamente. O Serginho também é um cara... Quanto tempo ele tá fazendo o que ele faz e levando bandas, por acaso, meu filho assistiu o Altas Horas. Mas não porque eu estava, ele nem sabia que eu ia estar ali. Por acaso. Então, assim, é bem isso que você disse. Alguns programas, creio que ainda vão ter... uma longevidade, assim. Uma relevância maior, mas hoje o que realmente acho, eu tenho quase certeza, o que é relevante mesmo é a internet. Sim. É você estar na internet de alguma forma. E o comportamento muda, né? Porque daí você vai para tem o haikai, música em novela, e aí eu me lembro de você surgindo já com Mexe a Cadeira. Demorou, ó. O disco foi lançado em 90, 91. Eu fiquei aí uns bons 6 anos tentando gravar o meu disco solo, que eu quis sair do haikai. Por que eu quis sair? Porque havia uma incompatibilidade musical que é muito difícil você trabalhar com uma banda, você fazer parte de uma sociedade com 5 pessoas, sabe? E cada um com o mesmo peso, né? Que a gente fazia dessa forma. Pô, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer com mais guitarra, não, com menos guitarra, vamos botar mais teclado e tal. Né? Essas coisas foram, aos poucos... Desgastando ali. Desgastando. A banda, não as relações. Porque não. Nós somos amigos até hoje. Marcelão, outro dia mesmo, estava ligando para ele para indicar a produção de um artista novo. Mas aí tem aquela coisa pessoal também, fala, cara, eu sei o que eu gostaria de fazer. E não é isso, sabe? Eu gostaria de fazer isso aqui. O mundo estava mudando, mas a banda não estava mudando. Tudo que a gente estava fazendo naquele momento, em algum momento, começou a ficar cafona. Sabe? Os cabelos compridos, a calça colada e tal, não sei o que. Eu olhava para o que estava acontecendo assim e falava, galera, o rock, ele está mudando. É menos técnico. Que a gente prezava muito, tá falando de músicos de altíssimo estirpe, Marcelo Seguinde, o Feijão, que, porra, dá masterclass de bateria até hoje, Roberto Lee, né? Baixista de um monte de... com o Lobão vários anos, Jorge Ben, comigo depois a vida inteira. Mas estamos falando de uma galera que tinha uma técnica que naquele momento começou a ser incompatível com a visceralidade do que estava vindo, que era o grunge. Sim, que era completamente o oposto, né, do que estava dessa onda do rádio, de 1000 notas por segundo, né? E o grunge execrava tudo que a gente estava fazendo. E eu comecei a entender por que eles execravam tudo que a gente estava fazendo. Eu falei, é cafona mesmo, cara. É legal, mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero abrir o meu universo para o que está acontecendo no mundo. Eu sempre tive essa antena, assim, sabe? Eu sempre fiz questão. Acho que isso é uma coisa importante. Talvez não seja a coisa mais importante, mas eu acho importante você ter essa visão geral, assim. De vez em quando você subir no muro e dar uma olhada em tudo que está acontecendo. Olhar a ilha de fora da ilha ali, falei, né? Não quero fazer essa merda. Não é mais por aí que eu quero ir. Isso aqui eu quero, tal, beleza. Mas pelo menos você ter esse panorama, sabe? E isso foi um fator fundamental. Eu fui convidado depois pelo próprio Miguel Plopes que ia gravar o meu disco lá. Eu falei, cara, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma outra coisa. Porque também as gravadoras, elas estavam também de alguma forma antenadas com o que estava acontecendo no mundo. Umas né? mais rápido que outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí também tinha as apostas, né? O Rock Brasil 80 rolou porque várias gravadoras fizeram uma aposta ali e
catapultaram bandas, investiram ali e tal, né? Era uma coisa que estava acontecendo ali em Brasília, São Paulo, Rio, e eles conseguiram fazer disso um mercado. Exato. Né? E aí, você falou, anos 90, né? 80, Muro de Berlim, muda a economia, abre mercado. Legião. Acesso a instrumento musical. Legião bombando, as Legião bandas bombando. de Brasília, aí Sim. você olhava para o mundo assim, o mundo começando a mudar, já não era mais Legião, nem as bandas de Brasília, era a parada que vinha de Seattle. Sim. De Seattle, né? Sei lá, uma brasileirar o bagulho. E aí... E a MTV também trazendo MTV, esses conteúdos, porque a MTV é de 90 ali, você começa... via não só o conteúdo, você via a forma. Sim, né? sim. Você via como é que era. Porque não tinha banda que eu gostava, que eu fui ver a cara do cara 1000 anos depois, né? Porque às vezes alguém gravava uma fitinha, né? Fazia aquelas mixtape e tal. Então, essa coisa de você ouvir o artista, ver o artista, e você já sabe tudo da vida dele, você sabe como ele acordou, porque ele fez um stories, não sei o que, é uma coisa, pra mim, ainda é uma loucura, assim, né? De ter essa intimidade com gente que eu demorei anos pra ver o rosto na capa da Toque Fácil, sabe? Eu comprava revistinha de violão pra ver letra de música. Vigu, antes eu sou de uma geração anterior, a gente lia muita revistinha Vigu. Vigu, essa eu não conheço. Essa não é da minha época. Mas essa foi a questão principal. E olha como é interessante, você disse que teve com Liminha, né? Há uns dias atrás. Quando eu estava com o Miguel, a gente falou assim, bom, beleza, mas eu tô sozinho agora. Assim, eu não tenho uma banda, eu tenho algumas ideias, mas eu ainda não tenho nem repertório, para falar a verdade. Beleza, vamos chamar um produtor pro seu disco. Vamos lá, quem é o produtor? Liminha. Imediatamente eu falei Liminha, porque quero Liminha. Nas nuvens, eu sempre fui fanático pelo trabalho de Liminha, e era um sonho trabalhar com ele. Sonho que jamais se realizou, aliás. Porra, Liminha. Não, mas tudo bem, a gente já se encontrou algumas vezes e tal, mas era assim. E aí a gente teve, eu me lembro que nós fomos no Hotel Marina, famoso Hotel Marina. O Hotel Marina, quando acende... A Marina imortalizou o hotel. A gente se encontrou no que era produzida pelo Liminha. Marina Lima, tem uns baixos lindos lá que Liminha que gravou. Ele é foda pra caralho. A gente se encontrou para um almoço. Eu, o Miguel e o Liminha. Ele quis nos apresentar e tal. Aí a gente teve um papo. Ele falou, mas o que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto muito de um cara que eu ouvi esses dias na MTV, chamado Lenny Kravitz. E eu tô a fim de fazer aquilo ali. Eu falei, bacana e tal. Mas eu acho que, assim, naquele momento, eu só tinha o desejo de fazer, mas eu não tinha a consistência para fazer. Era um momento ainda de várias interrogações artísticas, sabe? Eu tinha tudo para fazer a coisa acontecer, mas eu não tinha o mais importante, que era uma certa convicção de que uma coisa fosse realmente boa para mostrar para um produtor ou para gravador ou para o público no final para defender aquele trabalho ali. A oportunidade surgiu, mas eu não estava pronto. A real é essa. Eu não estava com aquela flecha apontada para o alvo, sabe? Não estava. A realidade é essa. Então, assim, não adianta dizer que porra, se o Liminha tivesse feito o disco, teria dado... Não teria sido uma fábrica. Porque ele ia ter que fabricar um artista que ainda estava em processo de autoconhecimento ali, né? De achar a sonoridade, né? De achar saindo de uma banda de hard rock, com todo o sotaque de uma banda de hard rock, querendo fazer música pop. Sim. Eu sempre considerei o Lenny Kravitz um artista pop. Sim. É do rock, mas ele é um artista pop, né? Entendeu tudo muito rápido, assim. Não, e o Liminha tem essa pegada do pop. Ele até na nossa conversa ele fala isso, né? Ele falou, eu gosto de música pop, eu gosto do refrão, eu gosto dessa construção musical. Ele tem uma onda em Não trabalhar fechamos assim. um acordo, e aí a gente falou, bom, vamos chamar então quem? Nós vamos chamar o Leone. Caramba. Foi inclusive uma indicação do próprio Liminha. Falou, cara, por que você não conversa com o Leone? Porque o Leone, além de tudo, é um grande compositor de música pop, né? Fui para casa do Leone, conheci um amor de pessoa, importantíssimo para minha vida. Talvez ele nunca tenha ouvido eu falar isso, mas é verdade. E é de coração. Várias coisas assim que eu nunca tinha tido uma mentoria,
dentro da música me foram reveladas ali. Ele falou, pô, Vini, isso aqui é exagerado. Sabe, pô, o teu visual aqui não tem absolutamente nada a ver com esse som que você está fazendo. Você está fazendo uma miscelânea de coisas que você gosta e que no final das contas ninguém gosta, porque você não atingiu ninguém. Você tentou atingir tantas pessoas e que acabou não tendo um alvo, sabe? Isso tudo me fez pensar muito, assim. Falei, caramba, é um negócio essa parada. Além de ser arte, além de ser música, é um negócio. E é um negócio que precisa ter uma certa direção. É importante entender esse lugar que é uma indústria, que é um negócio. Isso serve para qualquer coisa. Serve para uma padaria. Sim. Na esquina. Qual vai ser a esquina? Né? Como é que vai ser a padaria? É o plano de negócio, né? Basicamente. Não tinha nada disso, entendeu? E com o Leone eu entendi, não que eu passei a ter, mas eu entendi que eu precisava ter esse plano de negócio claro, assim. Porque ainda que você faça música para um nicho, cara, esse nicho tem que compreender o que você faz e tem que, de alguma forma, se identificar com aquilo ali. Sim. Né? Com quem você conversa, né? Com quem você se comunica. E, assim, são várias questões para além da música. Sim, mas são essa incoerência, ela me acompanha até os dias de hoje, não, tá? Tudo bem. Até hoje eu ainda sou assim. Do nada eu faço um disco de sambas, versão reggae. Depois veio uma onda meio rockabilly, meio trio, não teve? Logo não depois. Não importa, eu não vou. Isso tudo. Hoje eu posso fazer. Naquele momento eu precisava dar um tiro, certo? Sim, certeza. Sim. Hoje eu não preciso mais dar nenhum tiro, certeza. Até por conta da indústria, né? Por conta do mercado musical, de tudo isso. Era diferente. Eu alcancei coisas que eu nunca nem imaginava que eram possíveis. Fazer turnê internacional, tocar no Rock in Rio. Ídolo no Japão. Ganhar um prêmio de artista do ano, sei lá, tocar para 1,5 milhão de pessoas aqui no 1º de maio de São Paulo. Coisas incríveis foram feitas na minha carreira, assim, que eu nunca imaginei que aconteceriam. Então hoje eu faço o que eu quiser mesmo, foda-se. O pós-Leone trouxe seu disco solo? Trouxe, nesse momento? Principalmente porque a gente tentou compor algo juntos ali. A gente mostrou na gravadora, fizemos um single e a gravadora não gostou. E eu acho que eles tinham muita razão de não gostar, porque também eu não fui muito feliz naquele momento. Também justamente por isso que eu estou dizendo. Eu estava desestruturado, artisticamente desestruturado. É esquisito isso, né? Mas eu era mesmo uma pessoa e um artista em formação. Mas depois de tudo isso, dessa série de fracassos, esses fracassos me foram muito importantes. Mais importantes até do que os sucessos. Sem demagogia. Te digo por quê. Porque é ali que você aprende. É ali que você entende. Que você tem a clareza de saber, cara, realmente isso aqui não combina com isso, que também não combina com isso. Como é que eu vou fazer para harmonizar toda essa... Mas essa autocrítica veio quando na sua vida? Porque às vezes a gente vai passando e aí vem, né, vive com os ressentimentos, com umas frustrações. E aí depois quando você dá uma olhadinha assim para trás, você fala, putz, entendi o que rolou ali. Eu pisava na minha vaidade todos os dias ao acordar. A primeira coisa que eu faço. Todo artista é vaidoso. Todo ser humano, né? Artista... Mas o artista especialmente é vaidoso, porque não tem como ser artista se você não for vaidoso. Se você não quiser se mostrar, ou não quiser mostrar algo seu. Ela fala, não, o cara é super intimista e tal. Tá, mas o quadro dele é uma exposição dele. Sim. Então ele precisa ser vaidoso. Nesse sentido psicanalítico, a gente pode dizer assim. Então, assim, o que você tem que pisar todos os dias é na sua prepotência, na ideia de que você é incrível. Aí sim. Isso era uma coisa que eu precisava todos os dias amassar. Tapetinho ali, ó. Porque sempre tem as pessoas que dizem que você é incrível, né? E, tal. E no momento do sucesso, mais ainda, exatamente. Né? Aí mais. Aí muito mais. Mas... Ju, pega uma água e uma cervejinha pra gente, por gentileza, aproveitando aqui, pra gente beber uma Mas água. Essa autocrítica eu acho que eu tenho desde que eu sou filho da dona Hilda. Eu acho que tem muito a ver com a minha mãe, tem muito a ver com a minha família, com a estrutura familiar. Não foi algo que surgiu como um... Obrigada, Juju. Obrigado, Juju. Como um raio divino, sabe aquele raio de sol, sabe? Não foi isso não. Eu sempre fui um operário do meu trabalho. Seja ele qual for. Obrigada, Juju. É assim, produção. Que som bom.
Isso eu sempre tive e ainda tenho, Tainá. Isso é uma coisa que me acompanha até hoje, assim, é uma característica minha, sabe? Eu me envolvo com o que eu estou produzindo, com o que eu estou fazendo, mas eu tenho realmente um senso crítico, que faz parte da... Você consegue olhar eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Que é difícil esse lugar também, né? Eu fiz filosofia depois, né? Sim. E a crítica é o fundamento da filosofia. Então, assim, eu já nasci muito próximo disso, dentro de casa, sabe? Então, eu não tenho grande dificuldade com relação a isso, não. Bom, isso foi importante para o próximo passo, que foi fazer o meu primeiro disco solo numa gravadora pequenininha que estava começando lá no centro do Rio de Janeiro, chamava Indie Records, que ainda não se chamava assim, se chamava Caju Music. Que eu achava que não tinha nada a ver. Fala, puta, Caju, vou lançar meu primeiro disco pela Caju Music. É o que temos. É isso, vamos lá. Conheci o Liber Gadelha através de um amigo empresário, amigo do Erva Doce também. Sentamos, conversamos, ele ouviu tudo que eu tinha feito até então. Liber era produtor do Luiz Melodia, da Zizi Posse, com quem ele foi casado muitos anos. Teve a filha é a Luísa. A Luísa Posse, que eu conheci desse tamaninho assim, né? Frequentando a casa do Liber. E ele me falou uma parada que para mim foi um bálsamo, assim. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu não vou assinar com você um contrato e te dar advance, de te dar dinheiro, porque eu não tenho. Eu tenho pouco dinheiro e o dinheiro que eu tenho eu preciso investir na sua própria música, na sua carreira. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos assinar um disco. Porque é possível que esse primeiro disco não dê em nada. Porque nem eu tenho poder, né, porque eu sou uma gravadora independente que está começando, e nem você. Nenhum de nós dois aqui tem cacife suficiente para que isso tome um volume maior. E assim foi. Nós gravamos o primeiro disco, que é um disco lindo, que eu amo até hoje, chamado Vini, que saiu em 96. Entrou para a trilha sonora de uma novela e, mais uma vez, não aconteceu nada porque o personagem era irrelevante. Então, beleza. Mais um para um dia eu vou lançar. Músicas e novelas. Vini novelas. Vini novelas. Foram 12, tá? É muita música. Você meteu 12 músicas em novela, Vini? Algumas deram muito certo, tipo Shake Boom, né? Sim. Enfim. E uma no cinema que foi Requebra, né? Que foi uma explosão. Mas foi muito tempo depois. Mudando o nome de filmes aí. Mas aí o nosso trato foi esse. E foi uma coisa muito importante, porque isso me deu, primeiro, uma sensação de lar. Sim. A Indie Records era a minha casa. Eu acreditava no tesão que o Liber tinha por fazer aquilo ali dar certo. E aí aquilo me inspirava também. Porque era vocês dois no ganha-ganha, no pede-pede. Eu, Liber e Roberto Lee. Roberto junto na sua jornada. Sem falar de todo mundo que fazia parte da Indie. Sim. Naquele momento eram pouquíssimas pessoas, porque a Indie era um quartinho, era uma coisa pequenininha. Bom, não deu certo, gravamos um segundo disco que estava indo por um caminho... digamos assim, mais comercial, porque existia a Rádio Cidade, logo depois da Rádio Fluminense, que nos deixou órfão quando terminou, surgiu a Rádio Cidade, como um respiro assim do rock, né? Somente no Rio de Janeiro. Aqui tinha a 89, e lá tinha a Rádio Cidade. E aí a gente conheceu a Mônica Venerable, que era uma locutora incrível, e assim, ela é um diagonal assim na história do rock, sabe? A Moniquinha, ela foi muito importante para a Rádio Fluminense, depois para a Rádio Cidade também. Nos conhecemos, viramos amigos, e ela falou, cara, faz um disco de rock que eu apresento na rádio. A gente não tinha dinheiro para pagar jabá ainda, tinha essa história, né? E vamos fazer, vai acontecer e tal. Então eu fiz um disco super de rock, pesadíssimo, assim. Aí chamei o Benegão do Plant Rap, Nabi Clifford, que é um jamaicano regueiro que veio morar no Rio de Janeiro, e ele fez parte do disco também. A galera do Tijuana naquele momento chamava Osteobaldo. Nossa, eu lembro disso. Então, assim, foi uma desbloqueando memórias aqui. Desbloqueando memórias. Foi um disco muito bom, porém muito pesado. Era para tocar na Rádio Cidade apenas. E
quiçá na 89. Então, assim, era um nicho de mercado muito estreitinho, né? Apesar de que a Rádio Cidade era a rádio número 1. Na hora da audição, por conta de uma festa que eu fui, compus uma música que chamava Heloísa Mexe a Cadeira. Chamava-se Heloísa porque todas as músicas desse disco tinham um nome próprio. João Bobo, Patricinha, Maria Tatame, que era na época que tinha o pessoal do jiu-jitsu. Então ela se chamava Heloísa Mexe a Cadeira, mas era um bonus track. Bonus track, assim, entrava como uma música que quase não fazia parte do disco. Acabava o disco e aí você tinha uma surpresinha no final, que, né? Porque o disco era composto de quê? 12 músicas, 14. Né? 14, lado A, lado B, tinha uma história ali. Não, aí né? já era CD. Já era CD. Olha lá, O Haikai foi disco mesmo, né? E aí eu falei, bom, essa música é pra ser a 14ª e ela toca tipo assim, acabou o disco, 30 segundos depois do disco acabado ela toca. Não é pra ninguém ouvir mesmo, não. É pra um ou outro só que vai ouvir o disco até o fim ouvir. Na audição com a gravadora, eles escolheram essa música pra ser a música de trabalho. E aí, não queria nem fudendo, nem pensar, nem eu, nem o Roberto. A gente não queria de jeito nenhum. Porque era uma zoeirinha ali. Uma zoeira, não tinha nada a ver. Vai destruir tudo que a gente fez, pô. Né? E aí, puta, eu briguei com o Liber, sabe? A gente ficou chateado mesmo e tal. Ele falou, beleza, qual que você acha que tem que ser? Benedito? Então vamos lá, vai ser Benedito. Que era a música que eu gravei com o Benegão. Já tinha o Planet na época estourado, já, né? O Planet estava estouradíssimo. Falou, pô, isso vai ser estouradíssimo literalmente, inclusive depois preso, uma loucura, né? E aí, nada. A música tocou tipo 2, 3 vezes na Rádio Cidade e não aconteceu nada. Aí o Liber me ligou e falou, olha, num outro momento da vida, eu te diria pra gente gravar um 3º disco daqui a um ano, pra você ir fazendo o que você quiser fazer nesse ano, tocar em boteco, fazer... Só que eu acredito demais nessa música. Porque eu toco isso para todos os meus amigos. Todo mundo fala, cara, essa música é muito maneira. Eu falei, Liber, você está completamente equivocado. Você está muito errado. Não é que você está pouco errado, você está muito errado. Seus amigos estão todos cegos, estão todos loucos. Sua filha que gosta de me jogar, esquece isso, cara. Vamos deixar pra lá. Ela falou, não, eu vou fazer um experimento. Eu falei, tá bom, não temos nada mesmo. Não temos nada a perder neste momento. Não temos nada a perder, faça um experimento. Aí chamou o DJ Cuca, daqui da periferia de São Paulo, que foi fundamental assim para tudo, tá? É uma pessoa super humilde, sabe? Modesto pra caramba. E eu não gostava do que ele fazia. Definitivamente eu não gostava daquele. Não tinha conexão nenhuma com o que ele fazia. Ele pegou aquela canção que já não era uma canção que eu gostasse do disco, era uma música que era uma brincadeira. Uma zoeira. E aí ele fez uma versão que quando eu cheguei a ouvir, assim, eu falei, meu Deus do céu. Você tá fazendo o que com a minha Pelo carreira? Amor de Deus, isso óbvio que vai dar errado. Isso tem a menor chance disso dar certo. Falou, não, mas eu tenho uma ideia aqui, eu vou lançar isso aqui só entre os DJs. Eu não vou lançar em rádio, eu não vou fazer nada porque não tem dinheiro. Porque festa de DJ também, vamos combinar que era outro lugar de curadoria musical ali, anos né? 90, anos né? 90. Anos 90 os DJs, eles tocavam pra... Hoje são artistas, naquele momento eles eram artistas, porém eram assim, operários da noite, né? Exato. Então assim, os DJs ouviram aquele remix e começaram a tocar como um experimento, porque acharam que era legal. Porque tinha um rolê que não tinha banda, tinha casas que não recebiam bandas. Era só né? Era DJ, que era balada. Era balada. Começou a tocar próximo da gravadora que ficava em Botafogo, já se chamava Indie Records. Ou Indie Records, eu não curto muito ficar falando assim, parece que minha mãe diz que você fica muito pernóstico falando inglês. Né? E aí era ali pertinho. Bom, ali tem o Baixo Botafogo, e tinha uma série de clubes ali, de nightclubs, essas coisas, e a galera começou a tocar. E aí os caras começaram entre eles, assim, era um grupo pequeno de DJs, vamos dizer que foi um experimento social aquilo ali, sabe? Cara, eu toquei 3 vezes ontem, porque ninguém pediu, toca de novo, que música é essa? Pá, não sei o quê. Aí aquela intuição do Liber. Você conheceu o Liber, Kleber? Não chegou a conhecer. Um cara incrível, cara. Você era realmente uma pessoa assim que tem
tinha, infelizmente ele faleceu recentemente, ele tinha uma visão de música, de mercado, de negócio, que eu aprendi muita coisa com ele. Assim, eu não sabia nada a respeito daquilo. Bom, ele falou, bicho, se isso deu certo nesse microcosmo, eu vou aumentar um pouco isso daqui, vou mostrar para outros DJs, vou lá para São Paulo, tá? Resultado disso tudo, em 2 semanas, a música foi uma explosão na noite do Rio de São Paulo, principalmente Rio e São Paulo. E os DJs têm as conexões, né? Aquelas coisas capilares. E aí começou a tocar Cuiabá, Porto Alegre. Porque os DJs tinham essa coisa de disputar o setlist, né? Exato. Porque tem um com certeza. não é uma rinha, mas é um negócio de manter a noite aquecida. Tinha uma parada muito legal, porque assim, não tinha internet. Como é que essas músicas chegavam no DJ? Através de CD. Cara, manda pra mim, pelo amor de Deus, aí o CD do Vini. Esse cara, eu não sei nem o que é isso, mas pô, tá todo mundo falando desse negócio, eu quero tocar também. E aí, cara, foi uma explosão. Só que eu não sabia que era uma explosão, porque eu não ia. Eu não frequentava. Não tava no rolê. Eu era do rock, eu não frequentava a noite. Não tinha nada a ver com a pista de dança. Isso é que é o mais irônico, incongruente da história, irônico. E aí, para minha surpresa, a música começou a tocar no rádio. Sem jabá, porque não tinha dinheiro de jabá. Porque teve uma época que a rádio eventualmente tinha que aderir ao que acontecia na vida, jeito, né? Não teve jeito. Eu lembro do exemplo da Jovem Pan. O Tutinha não queria tocar porque parece que a sobrinha dele ou a filha dele não gostava da música. Ele falou, não vou tocar. Não gostei e tal. Não tinha o lance também de grana e tal. Naquele momento, parece que ainda não... A gente não tinha grana, não é que não tinha. Nós não tínhamos. E aí o Liber, fez de tudo. Acho que ele conseguiu uma grana e mesmo assim ele não quis tocar. Foram vários, não foi só ele. Eu lembro dele porque era importante. Sim. A Jovem Pan para música de pista era mais importante. Porque lançava os discos, né? Claro. As 10 melhores, as 7 melhores. Depois eu fiz parte de algumas compilações da Jovem Pan, mas naquele momento, portas fechadas. Proibidão. E aí aconteceu aquele movimento doido, democrático e muito natural do público começar a ligar para a rádio para pedir a música. Não o meu público, não a galera que ligar, liga lá, pede a rádio. Eu fazia isso também. Mas fora isso, a massa, o povo mesmo, sabe? Sem ser seus amigos ali, né? Não, a galera fala, toca Vini. Não, essa música não tá na programação, essa música não tá na programação, essa música não tá na programação. Vai ter que enfiar na programação. Uma hora o programador chegou e falou, mano, o que eu... Vamos ter que resolver isso. Ou eu boto uma fita dizendo não está na programação, ou a gente bota na programação e vê o que acontece. E foi isso que aconteceu. Quando tocou, ela ficou 1 ano sendo uma da... Bom, quando surgiu foi a mais tocada em todo o país, né? E as músicas duravam mais tempo nas paradas, né? Hoje em dia, você lançou a música, quem lança disco, não lança o disco inteiro porque o disco vai ficar velho em 3 meses. Tem essa onda agora, né? Sim. Mas antigamente as músicas perduravam um tempo ali na rádio, ficavam meses. E isso dava tempo dela fazer parte da sua vida, né? Sim. Dos seus momentos. Das histórias, de saber onde se... Eu lembro que tem uma música do, acho que Nat Roots, que era Nativos, né? Que tocou. E eu lembro sempre de acampar em barraca em Maresi, só tocava essa música o dia inteiro. O dia inteiro. A última vez que eu fui pra lá, eu tive que colocar uma... Tem que ouvir essa música aqui. Tem a memória afetiva disso tudo, e música é isso, né? As pessoas, não existe viagem no tempo. Existe a música. Porque a música te transporta. De sorte. Eu não gosto dessa parada, sabe? Fulano teve muita sorte e tal. Mas se eu tive alguma sorte, foi ter participado, ter sido parte dessa geração que ainda tinha essa parada que você falou da permanência da música, quando era legal, óbvio, quando não era sucesso, não tocava. Durante muito tempo na vida das pessoas. Que aí eu passei realmente... Depois disso veio Shake Boom, depois veio Nagandaia, veio Tiazinha, Te Encontrar de Novo. Encontrar de Novo era baladinha. Exato. Calvin e Love Songs. São muitas músicas que foram fazendo parte da vida daquela geração inteira ali, né? De 97 até 2002, pelo menos. Cara, é muito tempo. Isso com frequência, assim, estando entre as 10 músicas mais tocadas do país inteiro esse tempo todo.
E durante esse tempo todo, minha chacadeira tocava. Até hoje, minha chacadeira toca pra caramba. Sim. E quando toca na noite, volta a encher a pista. Não, gente, né? casamento. Tem umas músicas que assim. Virou a flashback. música da Solte Suas Asas, das Frenéticas e Mexa Cadeira. Não tem como não tocar numa pista. Minha chacadeira tá fazendo esse ano 25 anos. Eu acabei de fazer uma versão comemorativa, digamos assim, dessa música, que está saindo por uma gravadora de Los Angeles. Parou de ter preconceito com os DJs mixando seus sons? Veja, depois que eu entendi o que era aquilo ali, não só o meu preconceito foi por água abaixo, como eu virei amigo dos DJs e eles viraram meus amigos também. E máximo respeito. Falei, cara, eu não entendia a linguagem. Eu não entendia por que eles tocavam uma determinada música depois de outra. Achava que era gosto pessoal, que era aleatório. Não é isso. Artista e repertório ali, Tem uma dinâmica própria a pista. Sim. E o bom DJ, ele sente qual é a da pista. Fala, essa aqui não vou tocar. Pelo menos não agora. Se eu vou botar essa aqui, ó, quer ver? Pum, aí, bum, pá, a pista enche. E eu lembro da sua música, eu lembro assim de algumas. Fernanda Porto também trabalhou muito com DJs, mixando e tal. Tinha uma música dela que era. Meio drum and bass, né? Total. Você é tudo na minha vida. É isso? É essa mesmo. E eu lembro do Lulu Santos também, gravou com. Eu. Exatamente, eu lembro desses momentos e depois DJ Malboro no show da Xuxa também, que popularizou o funk, né? Enfim. Eu acho que o Malboro foi o primeiro DJ artista mesmo, assim, bombadaço, né? Sim. Hoje a gente tem o Alok, tem uma série. Sim, mas que virou artista, né? Sai daquele status de operário da música e vira um artista sediado, que vai gravar com um monte de gente, né? Foi uma época muito interessante, assim, pra galera que gosta de, sei lá, de pesquisar as coisas da música, não propriamente apenas a música. A gente está falando de pista de dança, mas foi uma época em que o predomínio nas rádios, principalmente nas rádios populares, era do pagode e do sertanejo. Sim. Os grupos de pagode, né? Grupo Raça Negra, pagode Exalta Samba. E sertanejo também, principalmente no início dos anos 90, assim. As duplas ali. Muito sertanejo, já pro final, assim, os grupos de pagode. Eu lembro de fazer os programas de televisão, assim, e eu nem lembrava mais quem era quem, porque eram muitas bandas de pagode. Sim, e com muita gente. Com muita gente. Todos eram super queridos comigo. E eu era super querido com eles, mas eu não lembrava mais. Esse aqui é o Pichote ou é o Travesso? Ou é o Só Pra Contrariar, sabe? Não, e era muita gente, né? Eram bandas muito volumosas também, né? E eu me lembro disso, assim, a música que eu fazia, ela se tornou muito popular. Ela tocava nas rádios extremamente populares. Além das... E isso é uma grande conquista, né? Porque isso é uma conquista, mas é uma coisa muito doida, porque eu nunca pensei nisso. Eu nunca fiz música para esse nicho do mercado, digamos assim. Que é o maior, né? Sim. Não sei nem se dá para chamar de nicho. Isso aí talvez seja o mercado. Seja o mercado e o resto é nicho. Exato. Eu pensava em nichos. Eu pensava na música de pista. Eu pensava antes no rock. Depois eu passei a pensar na música pop, mas tudo isso é um nicho, são nichos. Então, mas da metade dos anos 90 em diante, eu acho que o negócio também teve esse momento dos programas de auditório, e aí a gente teve um movimento que eu me lembro, assim, de ouvir um pouco de tudo, porque o programa de auditório, que era esse programa de família, tinha esse pouco de tudo, mas tudo dentro pop. Tudo muito pop. E a MTV trazia o videoclipe do Plant Ramp, Chico Science, Nação Zumbi, e aí o Vini tocando. Era um outro lugar também, a época dos acústicos, né? Os acústicos eu acho um trabalho. Mas a MTV era um nicho. Eu considero a MTV um nicho. Mas pegava. Vamos lá, como diz uma rádio muito popular aqui de São Paulo. 105. Daqui, aqui na Rua de Cima. Pronto. A 105 FM, ela vai tocar, creio eu, as coisas muito relevantes de algum nicho que não seja o popular mesmo, que é o sertanejo, o funk, o que mais? Agora tem o piseiro, tem... O piseiro, né? Essas são as características da música popular mesmo. Naquele momento eram outras, mas o pensamento era o mesmo. Era sertanejo e era o pagode. E eu tocava junto com essa rapaziada. Isso é um crossover, sabe? Que tinha uma galera que furava esse lugar. Você foi um...
poucos, mas tinha uma galera que saía ali da coisa da MTV e Sim. ia tocar nas rádios populares. Eu acho que o Maurício Manieri também era um cara que tinha esse apelo popular, sabe? Essa história de ter tocado no 1º de março aqui, pra mim foi muito emblemático, porque eu fui sozinho, eu fui só com a viola, assim, tinha um monte de gente com as bandas e tal, e eu não sabia exatamente o que era. Quando eu cheguei ali naquela Praça de Marte, né? Praça de Marte? Campo de Marte. 1 milhão de pessoas, é uma coisa que não dá nem pra ver direito, assim, é tão impessoal que é gigante, né? Uma coisa viva, assim, sabe? Parece sei lá, um polvo gigante, né? Não um polvo mesmo. Os seus gigante. tentáculos ali. E aí você começa a tocar os acordes da música e você vê que... Você escuta o calor do som, né? Não é nem o som. Era íntimo. Isso é que é o mais doido. Era íntimo. Porque eu estava na casa deles. Sim. Todo sábado, todo domingo, no Gugu, sim. Não sei aonde, porque no Faustão. A televisão dava essa falsa impressão, né? De exatamente. Chegar perto de um ídolo teu e você saber tudo da vida dele. Exato. E ele saber absolutamente nada sobre você, né? Isso é uma coisa que a gente eu ouço poucas vezes os artistas falando a respeito disso. Não tem nenhum lugar onde você se sinta mais íntimo do teu público do que no palco. Porque ali é um reflexo de tudo o que aconteceu antes. É um reflexo de todos esses braços da música, sabe? A TV, hoje em dia eu creio que é a internet, né? O YouTube, o Spotify, essas coisas todas. Então quando você tá ali, cara, você tá tocando para quem quer ouvir aquilo. Né? Então era essa coisa de eu estar junto dos artistas tão populares, era uma coisa que chamava muita atenção, inclusive dos próprios artistas. Falava, pô, que bacana que você tá aqui, cara, porque é uma parada pop. E havia essa coisa, esse conflito. Eu era muito popular para as rádios pop, eu era muito pop para as rádios populares. Só que eu frequentava ambas, né? Transitou bem ali. Transitei bem. Mas isso tudo foi muito natural. Eu não sei explicar para você, assim, qual foi se houve um planejamento para isso, sabe? Não, mas eu acho que tem muito a ver com aquele Vini sentado conversando com o Leone e o Leone falando, o caminho. E você ali apresentando vários elementos. Eu ainda não achei o caminho, para ser sincero. Mas tem caminho? Eu tô andando aí. É isso, o caminho faz andando, né? Você faz o caminho andando. Caminhando. Porque daí você passa por esse momento gigante de exposição, de shows, de transitar dos universos. E aí? O Vini... E aí é o declínio. Você pensava nisso? Porque assim, a Claro gente sabe que ascensão e queda são dois lados da mesma moeda, né? Cara, é aquilo que eu te falei da Dona Hilda. Eu sou filho da Dona Hilda, eu faço parte daquela família ali. A gente pisa todos os dias em cima da nossa vaidade. Eu tento pisar, né, diminuir aquilo ali. Você pode não ter um planejamento muito claro a respeito de tudo, né? Como eu não tenho ainda até hoje. Não planejo muito bem como as coisas vão se dar. Mas eu entendo que elas podem acontecer e que elas podem não acontecer. E que eventualmente quando elas vão acontecer e que elas vão ser um grande sucesso, depois disso, ou virá um outro grande sucesso, ou virá o declínio. Você tenta fazer um outro, mas você não consegue o tempo inteiro. Eu consegui 6 vezes. É muita coisa. É bastante coisa. Você conseguir colocar 6 músicas em primeiro lugar. É muito difícil. 12 músicas em novela, 6 músicas em primeiro lugar. Então assim, eu considero trabalho feito com louvor, sabe? Como a minha professora merecia uma estrelinha. Mas você se cobrava assim, o próximo hit, preciso do próximo hit. Isso foi uma coisa que te atrapalhou enquanto ser humano, sabe? Sim, porque é uma pressão, né? Isso é uma pressão que vinha da gravadora. Exato. Mas é uma pressão que vinha da galera também. Primeiro, você vira uma mina de ouro. Pro mercado, você é uma mina de ouro. É muito dinheiro. E não é muito dinheiro só pra gravadora, né? Não, pro contratante, pro produtor do evento, pra rádio, pra TV. Então você era o Vini dos ovos de ouro ali naquele momento, durante, né, até 2000 e tanto. Que momento você olha e fala, tá, e agora? Próximo passo?
Teve esse momento? É orgânico. Você não tipo, não vou fazer o próximo hit, ou não quero, ou essa música que eu fiz não vai emplacar, assim. Não tem um... Não é assim que funciona. Um você ponto objetivo, né? Quem determina isso é quem determina o sucesso disso tudo, que é o povo. Sim. É a galera. E existe uma dinâmica no mundo, e aí eu já posso dizer para... Sei lá, a gente pode já filosofar se quiser. Bora. A gente tem uma necessidade de enaltecer os nossos ídolos, mas a gente precisa em algum momento ter novos ídolos. Sim. A gente precisa ter outros interesses, outros ares. A gente precisa mudar também, né? Então, assim, o foco ele muda constantemente de lugar. Ele nunca está a vida inteira na Ivete Sangalo. Sim. A Ivete talvez seja a maior artista brasileira, né? Mas em algum momento ela precisa dar espaço para... Vira uma Anitta. Para Isa. Para Isa. E depois para Ludmilla. Sim. E depois para o Naldo. E Sim. depois para alguém que ainda vai surgir, para o MC Cabelinho. Ou pro... É assim, cara. É uma constante troca de posições. Isso tem que ser assim. E ainda bem que é assim, Algumas né, pessoas que fazem disso a sua profissão, que é o meu caso, eu sou um operário disso, fazem música para sempre. Independente se elas vão ser sucesso, se elas não vão ser sucesso. Tá tocando no teu quarto, no palco, você vai fazer música. Vou fazer música e fim de papo. Mesmo atendendo como psicanalista, ou tendo outras ideias, ou não querendo fazer nada, a música sempre vai estar presente de alguma forma. O declínio não precisa ser a morte do artista. Pelo contrário, ele pode ser um momento em que você utiliza o seu tempo, o dinheiro que você, espero eu, tenha juntado, tenha conseguido economizar e aplicado bem para que hoje você possa viver da sua arte, de tudo que lucrou com a sua arte, e fazer mais coisas, viver de novo também. Viver outras coisas. Viver o nascimento do teu filho. Estudar, por exemplo, foi uma coisa que eu sempre quis fazer e naquele momento não fiz. E aí depois do declínio foi o que eu decidi fazer. Você foi fazer filosofia. Me formei em filosofia. E depois foi fazer o quê? Mestrado em ciências sociais lá em Buenos Aires, na Argentina. E depois disso eu fiz a minha formação em psicanálise. Foram 5 longos anos, assim. Essa foi a mais demorada. Essa coisa da mente humana estava assim, orbitando na tua vida? O que te trouxe isso, assim? Vou fazer psicanálise. Acho que foi a filosofia. Foi a filosofia? Eu considero a filosofia uma espécie de vovó das ciências, de uma forma geral. E de fato né? E de fato Mas principalmente das ciências, vamos dizer, humanas, assim, né? E eu comecei fazendo psicologia e me apaixonei dentro da faculdade de psicologia por psicanálise. E entendi que o que eu sempre busquei nessas ciências era a psicanálise, mais do que a psicologia, mais do que o comportamental, era o que a gente chama de inconsciente, né? Esse pedaço do nosso ser, assim, da nossa mente, que parece que é inacessível, né? Parece que né? Parece que não é. Mas através da psicanálise a gente consegue ter acesso, ou a gente tenta ter acesso, né? Então me apaixonei por isso, por essa ideia. Freud explica tudo? Sei lá. Freud explica, né? É um grande bordão, né? O Freud explica. Não, o Freud tem ali o lugar dele, mas estão tantos... Eu fiz 5 anos de psicanálise pessoal também. Para ser psicanalista, você tem que... Espera-se, pelo menos, que você tenha essa formação. Não, espera-se não só psicanalista, mas assim, todos que trabalham aí com a mente humana. Aliás, não precisa nem trabalhar, né, gente? Com a mente humana. Todo mundo, eu sou super a favor de bolsa terapia para as pessoas. Eu acho que é resolver tantas coisas. Eu também acho. Na humanidade, né? Isso sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E acho que a música em algum momento cumpriu esse papel. Por causa das coisas que eu ouvia. Tipo assim, cara, eu estava muito triste em casa. Mas eu ouvi as coisas que você falou em universo paralelo. E eu tive uma esperança de reencontrar um dia com meu pai que faleceu e tal. Que foi uma música que eu fiz que não estava falando absolutamente nada a ver com isso. Tem uma hora que ela fala assim,
Eu vejo o teu olhar nos meus sonhos, eu posso te encontrar sempre assim. Eu posso imaginar outros planos e num universo paralelo ter você para mim. Mas eu não estava falando de planos espirituais ou de um universo espiritual paralelo, eu estava falando de um filme que eu vi, chamava Armagedon, que era uma cena da Liv Tyler com o Ben Affleck, que ele ia destruir um cometa, né, que estava se aproximando da Terra, e aí ele e o pai dela, dentro de uma nave, e provavelmente eles não voltariam. Né? Então eles estavam na noite de despedida deles, assim, olhando para o céu, na beira de um lago. E aí ela falou, pô, será que no universo paralelo existe nós dois olhando para o céu, assim, que nem a gente está agora? Era literal um universo paralelo. Eu achei aquilo tão bonito e tal. E aí a interpretação disso acabou se tornando algo mais espiritual, que eu achei lindo, eu nunca tinha pensado nisso e achei maravilhoso. E aquilo, em algum momento, para muitas pessoas, foi um alento, sabe? Para a dor que elas estavam sentindo, a perda, né? De alguém. Eu falei, isso é uma coisa realmente que eu nunca tinha pensado nessa função. Função social da música, né? Desse alcance. Cara, da dor emocional, sabe? De como você consegue, às vezes, não curar, mas amenizar aquilo ali. A psicanálise nada mais a ideia da psicanálise nada mais é do que uma tentativa de amenizar as dores emocionais das pessoas. Né? Assim, claro, é o autoconhecimento, tudo isso, beleza. Mas quando você está sofrendo, é quando você mais procura um psicanalista, né? Sem dúvida. Quando está feliz, ninguém pensa em, não, amanhã eu vou para minha terapia. E funciona. E funciona. É uma coisa que eu tenho... assim, é um método que realmente funciona. E quem acaba por curar as próprias dores emocionais é sempre você mesmo. Sim, né? sim. Porque só cabe a você, né? É solitário esse processo, as pessoas não entendem isso, né? É um mergulho acompanhado dentro do seu pântano, onde estão todos os monstrinhos que habitam ali, todas as coisas que fazem você sentir as dores, que às vezes você nem lembra mais. Né? Não sabe nem de onde vem, fica só com aquela sensação de amargura, de sofrimento, de angústia e tal. E aí, quando, através do discurso, da conversa, você vai puxando um fiozinho, você vai descobrindo, às vezes, algumas raízes importantes, assim, das dores, né? Vai tirando os nozinhos ali daquela linha e a pessoa está enrolando a linha. Exato. E aí, quando você descobre essa ferramenta, vamos chamar assim, você já consegue lidar com aquilo, falar, já sei porque eu estou assim. Estou me sentindo assim, tenho certeza que é por causa daquilo, de novo, que eu voltei a pensar a respeito daquilo. Voltei a pensar por quê? Porque eu não estou pensando no que estou pensando. São pensamentos inconscientes, né? Então a psicanálise faz com que você preste atenção, né? Você foca a sua atenção. Ilumine ali aquele lugar. Exatamente. E trabalha aquilo. Escurecidos ali, você vai e bota o foco ali e aí revela tudo. Isso para mim foi assim. Como pessoa, né? Como paciente, ou analisando, isso para mim foi dessa forma. Então, todas essas coisas que a gente está falando tem um pouco a ver com isso também, sabe? Mesmo antes da psicanálise, eu já tinha interesse. Sucesso, fracasso, amor, tristeza. De lidar com todos os sentimentos, de entender. Exatamente. E assim, e saber que ao longo da vida, às vezes a gente vai voltar na mesma pauta, porque né, a gente vai mudando, o nosso luto é quando tem 20, o mesmo luto quando tem 30, não é o mesmo luto, né? Porque a gente não é a mesma pessoa. Sim. Mas a gente vai trabalhando várias questões ao longo da vida, né? Como você bem disse, eu acho que todo mundo deveria passar por esse momento, assim. Sim. É modificador, né? E revelador, assim, a respeito de você mesmo. Você se olha num espelho que você nem sabia que existia. É que não é fácil, né? Mexer numas feridinhas ali, mexer nos nossos desejos, entender a fonte dos nossos desejos, né? É dor. É dor. É dor. Você tem que lidar com a dor. Sim. Qual é o alento disso tudo? É que você não está sozinho naquele momento. Porque é como ter não um mentor, porque não se trata disso, mas é como ter alguém que te dê um continente. Como se você estivesse meio flutuando, sei lá, naufragando no mar assim, sem conseguir ver a terra. Bom, o seu psicólogo é a terra. Ele acena para você. Ele consegue te puxar de volta, você não vai se afogar tudo aqui, bem, né? Calma, vamos lá. E é uma responsabilidade imensa, né? Porque hoje, em tempos eu não tenho de atendido. internet, hoje eu não tenho atendido justamente por conta disso. Na pandemia você atendeu? Muito. Bastante.
Eu cheguei a atender 12 pessoas por dia. E como você ficava depois disso? Porque também é um ser humano ali, né? Muito cansado. Mentalmente cansado, sim. Porque é uma estafa diferente de fazer um show, ficar no palco, pular, né? Você tem um cansaço mas físico. sabe o que, Tainá? Eu percebi uma coisa. Eu acredito, isso é uma coisa minha, tá? Pode ser que a Tainá seja diferente, eu digo para mim. Um número excessivo de pacientes por dia, os últimos pacientes, eu não consigo mais ter a mesma atenção. Não é que não me interessam os assuntos ou não me interessam os pacientes, é que eu não consigo mais ter aquele nível mesmo de atenção necessário para você captar e puxar os fiozinhos que a gente estava falando, sabe? Então eu tive que diminuir. E foi uma coisa muito ruim, porque eu tive que abrir mão de alguns pacientes. Sim. Obviamente eu indiquei para outras pessoas e tal. E eu falei, eu acho que 6 pessoas por dia é bastante coisa já. É muita coisa. Bastante coisa. É muita coisa. A minha grande mestra, ela atendia 14 pessoas por dia. Com aquele mesmo, segundo ela, né? Mesmo pique. Com o mesmo nível de atenção, assim. Eu não conseguia mais ter. Que era uma exaustão mesmo. Mas entender seu limite também e falar, gente, minha entrega tá aqui. São 12 horas. É muita coisa. 12 horas. 1 hora por pessoa, vai. Não, e a pessoa acaba que esvazia, né? Porque só de você falar esvazia, e aí você fica ali lidando também com aquele monte de informação, né? Claro. De responsabilidade de lidar com outro ser humano, né? Porque o importante uma das coisas muito importantes da psicanálise é a elaboração. A elaboração, ela é em conjunto, né? Nós somos uma dupla psicanalítica. Você está sendo atendida por mim e eu preciso te falar uma coisa. E eu prestando atenção plena no que você está dizendo e tentando entender todas as coisas e puxando os fiozinhos de coisas que você não está percebendo às vezes, que está dizendo, né? O que não está dizendo também. Em especial as que não estão sendo ditas. Exatamente. Isso precisa de um nível de energia importante, principalmente do psicanalista. Quando esse nível de energia vai baixando, vai perdendo, a troca vai de alguma forma se perdendo. Calma, você já vai cantar, calma. A troca vai perdendo força, né? Então por isso que eu acho que isso é uma... Não sei nem por que a gente está falando disso, mas eu acho que é algo relevante. Estamos no nosso momento psicanalítico. Eu acho que é relevante você perceber o limite, assim, até onde você consegue oferecer se entregar o seu melhor como psicanalista. Também. E para tudo, né? Para tudo. Para tudo na vida. Mas como isso é algo que eu considero realmente uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com outra pessoa, com a vida dela. Cara, não dá para você atender com metade do que você pode oferecer. Tem que estar pleno mesmo, sabe? Tem que estar com tesão lá em cima. Lá em cima. Depois da filosofia, do mestrado, da psicanálise, mudou tua forma de compor? Mudou a tua relação com música? Isso te afeta de alguma forma, assim? Mais ou menos, às vezes. Porque já me afetava antes também. Eu me fiz conhecido pelas músicas de pista de dança. São 14 músicas por disco, são 14 discos. É muito disco. É muito disco. Claro que tem muita coisa que eu não gosto. Muito mais coisas até que eu não gosto do que gosto. Mas em alguns momentos eu já tinha essa preocupação, esse desejo de fazer letras que fossem menos fáceis, né, ou que fossem menos óbvias. Mas hoje eu apenas não faço mais música comercial por motivos óbvios. Acho que seria uma sensação escrota de requentar coisas, sabe? Assim, eu tenho 57 anos. Não dá para fazer trap, eu acho. Assim, existe uma posição em que você se coloca às vezes como artista que precisa ter uma certa coerência com quem você é de verdade. Sim. Com a sua idade, com as coisas que você
Quer. É que parece um papo muito careta falar esse negócio da idade, né? É que não dá pra fingir, não é nem fingir a juventude, porque você simula o que você quiser nessa vida, né? Faça o que você quiser, eu tô falando de mim, né? Mas eu acho que é difícil você ter aquele frescor do início. Com certeza. Não dá pra falsear um frescor do início, não. né? A gente tem o Sérgio Malandro, que é o Sérgio Malandro desde que é o Sérgio Malandro, por exemplo, é um personagem. Ele não é mais o Sérgio Malandro, par romântico da Xuxa no filme de Príncipe, entendeu? Mas ele é o mesmo personagem. Lua de Cristal, acho, né? Acho que é. Acho que é Lua de Cristal. Acho que é. Lua de Cristal. Mas assim, fingir o frescor, fingir a novidade, né? Não é feio. Eu acho que não tem nada a ver. Eu não me sentiria nem um pouco à vontade em ter que fazer... O Vini de 20 e tantos anos atrás. Sabe? Foi feito, o que tinha que ser feito foi Sim. feito. Hoje tem baile do Vini. O que é o baile do Vini? Cara, é tudo o que foi feito, tocado com uma banda diferente, com metalheira tocando junto, a gente faz uma festa. Então assim, eu toco coisas que eu gostei sempre de tocar e que eu acho que tem a ver com uma certa influência assim no meu trampo também, que Tim Maia, Jorge Ben, acho que tem muito a ver. Então essas coisas fazem parte do baile do Vini. O baile do Vini, você cria um repertório a partir do seu repertório. Exato. Monta a banda com metalheira. Que tem uma coerência com o meu repertório. E com a tua pessoa. Isso aqui é com a minha pessoa e com a minha idade. Também. E aí faz todo sentido você tocar suas músicas de 25, 26 anos atrás. Exatamente. Eu toco as minhas músicas e toco as primas delas. Né? Então, assim, eu tenho achado uma delícia fazer tudo isso. E você está rearranjando? No Serginho Groisman, no Altas Horas. Isso. Mostrando parte desse repertório. Dia 1º de dezembro, a gente vai lançar uma versão comemorativa de Heloísa Mexe a Cadeira, com a banda do baile do Vini. Então, assim, é digamos assim, um update daquilo ali. Mas é aquilo ali ainda, não é que eu peguei e fui, sabe? Não é você fazendo cover de si mesmo, é você continuando sendo você com a trajetória que você tem. É a festa daquilo tudo. É a festa do que eu sou, digamos assim. E com todas as suas camadas, nuances. Eu estou muito feliz, assim, satisfeito com isso, sabe? Porque eu acho que é uma forma bonita de comemorar tudo isso que a gente estava falando. Né? Sim, claro. Esse percurso todo, todas essas glórias e conquistas e pessoas, que você conquista pessoas também, né? No caminho. Né? E trazer tudo isso de novo. E, obviamente, depois disso eu vou parar mais um tempo, vou atender no consultório. Fazer uma pós em alguma história. Enfim, isso é a minha vida, é assim. Apaixonou pelo acadêmico ali, pelo mundo acadêmico. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Durante um tempo eu não quis mesmo, porque eu tinha uma missão, né? E depois da missão, aí eu voltei a isso. Eu falei, agora eu quero estudar de novo. Eu gosto de ler, assim, sabe? Eu gosto de estudar. Eu não leio romances, essas coisas, mas eu leio tudo que tem a ver com a minha área de interesse, por exemplo. Sim. Qualquer que seja a sua área de interesse. Exato. E eu acho massa. Eu voltei a estudar agora recente, estou fazendo a MBA, e aí, porque eu fiz direito lá quando era, 17 anos e tal. E aí o tempo passa, eu voltei a estudar, e aí escolhi um curso, assim, falei, vou fazer gestão de pessoas, porque, pessoas. Sim. E, cara, é outra coisa estudar quando você é mais velho, já percorreu um caminho. Não tem? Tem bastante. Bastante. E aí tem todo um outro caminho que eu falo, nossa, ainda bem que eu tô lidando com isso agora, porque se eu tivesse lá com os meus 17, com 18, talvez eu não entenderia o conteúdo, não aproveitaria. Assim como eu não tive na época. E é muito louco você se reencontrar com o estudo. Por coisas que você se interessa, por coisas que você já aplica na tua vida, e com uma tranquilidade que eu tô estudando e não é simplesmente para sustentar minha casa. Claro. Então eu acho que esse lugar muito privilegiado de poder estudar, eu acho, também tô me reencontrando. Isso assim. É uma delícia. A minha mulher às vezes fala, pô, de novo? Vai fazer outro curso? Eu falei, cara, é uma coisa que eu tenho interesse em conhecer. Eu sempre quis. Eu passei uma temporada em Portugal também, não como você, né? Que você ficou eternamente lá na Ilha da Madeira. Que lugar feio, né? Nossa, é feio, Vini. Você tem que ir pra lá, sério. Você tem que ir pra lá. Né?
Eu sempre tive vontade de aplicar de alguma forma alguns conceitos da meditação, da yoga, ou da yoga, na psicanálise. Porque eu acho que isso, não na psicanálise propriamente, mas na terapia. Porque eu acho que isso é uma ferramenta. Claro. Pode ser uma ferramenta, né? Mas é uma coisa que você precisa estudar. Você não pode simplesmente respira, dar uma olhada no YouTube, né? Alguns exercícios de respiração, já que você falou, e aplicar isso. Bom, você tem que fazer isso com alguma legitimidade, né? Você tem que ter responsabilidade para começar, lógico, e aí o conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito desejo de fazer ainda. É um curso importante, assim, longo, sobre meditação, principalmente sobre meditação. A yoga eu acho incrível, mas eu não tenho muito saco para as posições, para todo o fundamento, não diria religioso, mas espiritual, metafísico, tá, ok. Da yoga. Isso não é o que me interessa. O que me interessa é mesmo a parte da meditação. A ferramenta. A ferramenta. Porque eu acho que ela pode ser efetiva, de verdade, assim, ela pode auxiliar mesmo, né? Mindfulness, que é um derivado, vamos dizer assim, disso tudo também. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Talvez a próxima vez que a gente converse. Agora é baile do Vini. Você leva suas versões daquele disco que você regravou Cartola? Não, leva? Esse não. Esse não, porque seria muito desconexo. Se encontrar de novo, por exemplo, eu não toco no baile. Não? Não. Porque o baile é uma festa. E é pra ser mesmo, sabe? Manter lá em cima o tempo todo. Não tem muito a ver com tocar uma balada ali e tal. Eu assim, já tem algumas datas e tem alguns shows que são corporativos, tipo fim de ano de empresa. Que maravilhoso. O que a galera quer no fim de ano de empresa? Alegria, felicidade e álcool. E álcool, e celebração. Celebração. Então, é isso, a ideia do baile é essa, celebração. O que não quer dizer que eu não vou continuar compondo. Eu assinei contrato com uma gravadora de Los Angeles que se interessou justamente por essa história das músicas autorais e do violão, né, dessa parte acústica. A gente está lançando o baile por lá também, chama Expand Music. Porém, assim que acabar, vamos dizer assim, a onda do baile, eu vou fazer... Mas você fez versões em inglês das suas músicas? São novas músicas. Novas músicas. E em inglês mesmo, algumas em inglês, totalmente em inglês. Eu ainda não tenho bem decoradas as letras e tal, foi algo que foi uma encomenda, eu nunca tinha pensado em fazer assim. O próprio diretor artístico pensou nisso, falou, cara, porque a gente está situado aqui em Los Angeles, a gente lança música para o mercado global, mas muito para o mercado americano também. Sim. E muitas dessas músicas podem vir a fazer parte, por exemplo, de trilhas sonoras de filmes. Alguma experiência nisso eu já tenho, inclusive aqui, né? Eu falei, interessante, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer também. Mas, obviamente, são todas acústicas. Acho que você vai gostar desse disco também. Vou mandar pra você. Eu quero. Eu quero o disco. Você vai mandar um disco? Sabe que ainda existe fábrica de disco? Sim. Não, voltou agora, recentemente, a onda de Só disco. É muito caro, né? E tem que ter um toca-disco, né? Que eu não tenho. O Humberto, que era vocalista do Engenheiros do Havaí, acabou de lançar disco novo. E ele lançou vinil e fita cassete. Pô, cassete que é um souvenir, assim, cara. Eu tenho aqui, ó. Caramba! Isso aí era seu da tempo rádio. de repórter, né? De campo de futebol Exatamente. ainda aqui, ó. Mas eu acho uma onda, assim, mas aí o pessoal, não, lança um CD, pelo menos, né? Aí acabaram lançando um CD. Eu não tirei o aparelho de CD do meu carro ainda, porque eu escuto CD. Eu acho mó chato essa história, assim, de lançar... Eu sou de uma época em que a gente tinha um produto físico. Sim. Né, pra entregar pra você aqui. Hoje você lança uma parada na nuvem, né? Então, você tá lidando bem com essa relação com a internet? Tem pessoas que lidam muito bem com isso. Muito bem. Então eu não... É vulgo filho, porque você já chamou seu filho pra trabalhar com você, né? Ele toca com você. Bateria comigo também. Agora ele tá fazendo muitas produções com a mãe, que trabalha com produção de eventos. E se apaixonou por isso também. Então hoje tá tocando bateria no lugar dele. Uma grande empresa familiar, não é mesmo? É mesmo. Mulher, filho. Todo mundo ralando e gostando do que faz. Isso é o mais importante, feliz, né? Eu
confesso para você, a capa do disco é com ele, né? Porque ele gravou algumas coisas comigo e tal. Que foi uma experiência muito prazerosa tocar com o meu filho. E foi uma parada muito diferente. E ele disse para mim uma vez assim, falou, pô, pai, é uma parada muito doida, porque, pô, tocar mexer a cadeira é uma parada que eu sei o quanto foi importante para a família da gente e tal. Pô, acho muito foda, cara. Me sento aqui... Que foda isso. Foi uma emoção especial, sabe? Porque que bom que a vida me proporcionou, claro, essas coisas todas também. Privilégio enorme, né? E assim, ele não é de uma geração que conhece, né? Porque tem gente que não sabe os programas de TV, o O positivo, sei lá, os programas que rolavam na época, né? Então é muito legal também esse... Verdade. Foi uma época bacana, rica, mas hoje também que não dita a sua vida também, né? Lógico. Assim, fez parte... Hoje também é uma época bacana. Sim, sim. E rica também. E rica. Hoje eu, por acaso, estava assistindo ontem o Prêmio Multishow. Eu falo, caramba, não conheço ninguém do Prêmio Multishow, a não ser a Ludmilla, a Anitta, alguns artistas que são Lulu Santos, né, que são icônicos. Muita gente do rap, muita gente do trap, do funk também, que eu não tenho muito conhecimento, assim, porque não é um tipo de som que eu ouço. O teu algoritmo não te entrega isso no Spotify? Não me entrega. Eu acabo ouvindo America, sei lá, Led Zeppelin, umas coisas assim, compatíveis comigo, né? Sim. Porém, eu acho que hoje sim existem os nichos que eu imaginava naquele momento lá, só que os nichos realmente são relevantes e funcionam mesmo, e são mercados que tem corpo, né? Naquele momento lá, que a gente está falando dos anos 90, se você não vendesse muito bem um disco, era capaz que você não produzisse o próximo, né? E você tinha que abrir muito também para conseguir alcançar muita gente. Eu acho que a internet, nesse aspecto, ela democratizou a música, e isso é um bom aspecto. Não, e possibilitou que artistas continuassem lançando o seu som, não o som do mercado, não o som da indústria, enfim, né? Disso, né? Exatamente. De formas diferentes, diversas, incrível. Inclusive tem artista que é recluso e que vive do rendimento da sua música nas plataformas digitais, né? O que é maravilhoso também, é uma possibilidade artística. Isso era impensável, né? Sim. Só o João Gilberto que tinha esse privilégio. De vez em quando ele tocava lá no Madison Square Garden, né? Chegava no canecão, reclamava. Só o Tim Maia levou essa fama, né? Mas tinha vários ali que reclamavam. O João Gilberto parece que ele era chatinho, bem assim. exigente assim, com o som. Tem que ser ele o violão, né? O som da plateia, inclusive. Porque assim, um técnico de som pode ferrar a tua vida e de repente, né? Um som ali pode ferrar a tua vida. Mas eu acho que eu não quero ficar assim com essa impressão careta de que lá atrás era mais legal. Não, era diferente. Não era... Eu gosto de trazer esse papo, assim. Eu tive com nenhum de nós aqui também, a gente falou disso, né? De mercado, de indústria, enfim. Mas tem uma galera que não conhece esse lugar da música, e eu acho que a música que tem hoje também é uma indústria, um mercado. As grandes gravadoras, as grandes gravadoras são sócias do Spotify, né? A Universal tem lá a parte dela dentro do Spotify. Então, assim, o mercado, ele mudou, mas ele se movimentou meio em conjunto com esse lance de internet, né? Sim. Com essa onda de baixar música, da música ser basicamente gratuita. Para quem escuta, hoje a música é gratuita. Antigamente você tinha que comprar um produto físico, né? Sim. Hoje a gente democratizou música pra caramba. Com muitos artistas novos, assim, que às vezes me pedem algumas dicas e conselhos. Eu acho que eu sou muito ruim para dar dicas e conselhos, porque realmente eu não entendo como funciona hoje. Eu achava que entendia como funcionava no passado, principalmente nos anos 90, anos 2000. Uhum. Mas o que eu acho que não mudou e que não deve mudar, espero que não mude nunca, é a ideia da autenticidade, de você fazer uma coisa que tenha relevância para você antes. Primeiro. Né? Que tenha algum sentido para você. Que aquilo ali converse contigo mesmo, fala, pô, tenho orgulho disso. Isso é uma coisa que eu realmente gostei de fazer. Acho que isso é importante. Eu acho que esse é o primeiro lugar. É a primeira coisa. E outra coisa também
é não fazer algo que de alguma forma já está sendo feito por alguém, sabe? Mexe a cadeira é uma brincadeira, mas na real, mexe a cadeira não era parecido com nada. Sim. Foi parecido com Shake Boom. E depois com Requebra. Tinha um momento da noite, assim, que o cara não tinha com que mixar essa música. Ele mixava comigo mesmo. Você com você. Então, assim... O DJ foi o primeiro algoritmo da música, né? Essa música eu relaciono com o que pra mixar, né? Exatamente. Não tinha pensado nisso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. Você procurar fazer algo realmente seu, né? É muito difícil fazer isso. Sim. Essa autenticidade, isso é uma coisa muito difícil. E ela surge, às vezes, a partir das suas referências. Adoro o Renato Russo, aí eu canto meio parecido com o Renato Russo, mas não é o Renato Russo, é você. Aí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal, e quando chega você está fazendo algo seu, autêntico. Então não tenha medo de experimentar, de fazer tudo, mas goste mesmo do que você está fazendo e pense. Isso é um conselho que eu dou para os meus amigos que me perguntam. Às vezes eu não tenho, né, esse canal, agora eu estou dizendo para vocês. Procure fazer algo que você realmente goste de fazer, que você ache bom, né? É possível que mais pessoas também concordem contigo. Uhum. Acho que isso é talvez a coisa mais importante da arte. Não só da música, mas de qualquer coisa. Da padaria também. Vamos tocar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eu, nesses últimos tempos, tive um problema importante assim, na glote, que eu não sabia nem o que era. Aí... eu fui pesquisar... É a cloaca que fica na garganta. Exato. Eu tive o que se chama de fenda glótica. O que é isso? Isso é devido ao tempo, ao esforço, mas principalmente tem a ver também com o seu estado físico, né? Tem a ver com cartilagem, com musculatura. E quando você tem 20 anos, tudo isso tem um vício. Sim. Quando você tem 57 anos, tudo isso tem outro vício, né? É uma outra situação. Então eu tive que lidar aí com um período importante de silêncio. Foi uma coisa que me doeu muito, né? Mas agora eu estou revendo alguns tons. E esse aqui é uma das canções que eu mudei o tom e acabei gostando mais. Me lembro de você entrar no meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá. Até te vi pela televisão. Me lembro de você aqui, de noite acordada pra me ver dormir, segurando minha mão. Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Me lembro de te ouvir dizer: a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Então pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Eu
eu quero te entender. Quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Yeah, yeah, te virão, yeah, yeah, te virão, yeah, yeah, te virão, te encontrar de novo. Coisa linda. Onde as pessoas te encontram? Onde contratam o baile do Vini, Casa da Lua? Hoje é fácil, né? Tem Instagram. Meu Instagram é Vini Bonotto. Vini-Bonotto. Com 2 T's. Mas a gente vai fazer já começamos a fazer essa divulgação do baile. E tá indo super bem, assim. Acho que daqui pro fim do ano a gente já tem uma série de datas. Espero vir pra cá, pra Jundiaí também. Esperamos. Eu quero Música Move 2, entendeu, Kleber? Música Move 2, quero gravar com o Vini. Você não só está convidada, você está intimada. Você e toda a galera aqui. Já tô com roupa de ir, já. Dia 1º de dezembro vai ser lançado mundialmente essa, digamos assim, uma versão comemorativa de Mexe a Cadeira. É bem bacana, com a banda do baile também. Que legal. Que isso deu um gostinho diferente. É a mesma canção, é o mesmo cantor, é a mesma história, são 25 anos, né? 25 anos. Então acho que é uma data importante, assim. Sim. E arranjo novo, como que tá? Arranjo é parecido, mas a banda... Não, porque tem Metais, tem outra banda. Exatamente. Então vai estar em todas as plataformas digitais. É um lançamento da Expand Music, que é a minha gravadora lá de Los Angeles. Que eu tô muito chique isso, né? Chique, amei. Los Angeles. Galera da Expand, tá todo mundo vendo a gente aí. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Obrigada demais pela não demore vinda. mais tanto tempo. Chega. Acabou essa palhaçada de você não vir aqui assim. Uma vez por ano. Eu gosto da ideia. Fechou. Obrigada, viu? Tá feliz? Né? Muito feliz. Isso aí. Honrado. Obrigado, Casa da Lua, Kleber Cavalcante aqui. Obrigado mesmo. Esse é irmão. Irmãozão. Juju, obrigada aí, pilotando as câmeras pra galera que tá no YouTube. É isso aí, gente, ó, curta, compartilha esse vídeo, francamente, no ar, já há quase 5 anos. Aqui você, olha, conhece muita gente, a gente vai explorando, daqui a pouco sai o disco. 1º de dezembro sai o disco do Vini. E é isso aí, vou ficando por aqui, fiquem bem, façam terapia, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.